Salomón es un ministerio muy grande levantado por Dios en este tiempo final. Para mim, o ministério que está em nosso irmão Salomão é um ministério muito grande que Deus colocou nesta hora. Yo recuerdo en una ocasión en Argentina que el hermano William me llamó y me dijo que Salomón era descendiente de los sacerdotes. O irmão William me chamou e me disse que Salomão era descendente dos sacerdotes. Para mí eso fue una gran bendición y un gran conocimiento que yo obtuve allí. Para mim, foi uma grande bênção, um grande conhecimento que eu tive ali. Si ustedes van a la Biblia, pues se van a encontrar que Dios usaba a los sacerdotes para bendecir al pueblo. Se vocês forem na Bíblia, vão encontrar que Deus usava os sacerdotes para abençoar o povo. Y cuando las personas se presentaban delante de los sacerdotes, no se podían ni debían de presentarse con las manos vacías. E quando as pessoas se apresentavam diante dos sacerdotes, não podiam se apresentar diante dos sacerdotes com as mãos vazias. Ni delante de un profeta. E nem diante de um profeta. Yo recuerdo esa vez que el hermano William me llamó y me dijo eso, Eu me lembro dessa vez que o irmão William me chamou e me disse isso. y yo llamé a mi esposa que estaba allí conmigo, Eu chamei minha esposa, que estava ali comigo. le conté lo que el hermano William me había dicho, Eu lhe contei o que o irmão William tinha me dito. y yo le dije, de hoy en adelante no me presentaré delante de Salomón con las manos vacías. E eu disse, de hoje em diante não me apresentarei diante de Salomão com as mãos vazias. Eso fue una decisión que tomé ahí en mi corazón. Essa foi uma decisão que eu tomei aí no meu coração. Así como lo hacemos con el mensajero de Dios. Assim como fazemos com o mensageiro de Deus. Y Dios siempre nos va a proveer con qué presentarnos delante del Señor con algo en nuestras manos. E Deus sempre vai nos prover para nos apresentarmos diante do Senhor com algo em nossas mãos. Cuando la Biblia dice que no te presentarás delante del Señor con las manos vacías, Quando a Bíblia diz que não se apresentará diante de Deus com as mãos vazias, ¿y cómo hacía la persona para presentarse delante del Señor? e como a pessoa fazia para se apresentar diante do Senhor? Tenía que ser delante del sacerdote Tinha que ser diante do sacerdote o delante del profeta, ou diante do profeta. porque esa era la manera como ellos iban delante del Señor. Porque essa era a maneira como eles iam diante do Senhor. Y sigue siendo esa la misma manera. E essa continua sendo a mesma maneira. De tal manera que eso fue para mí pues ha sido una experiencia y una bendición hasta ahora. De forma que isso tem sido para mim uma experiência até agora. Y creo que fue en el viaje pasado que me dijo el hermano William, E acredito que foi na viagem passada que o irmão William me disse. el hermano Miguel, Salomón ha estado mirando ángeles desde niño. Miguel, o Salomão tem visto anjos desde criança. Eso es una bendición muy grande. Essa é uma bênção muito grande. Yo creo que es una bendición tenerlo esta hora con Eu nosotros. creio que é uma bênção tê-lo conosco nesta hora. Y el hermano William me dijo que él quería que él fuera el predicador de esta actividad. O irmão William disse que ele queria que ele fosse pregador deste dia. Entonces estaremos todos orando para que Dios lo bendiga y lo unja grandemente. Nós estaremos orando para que Deus o abençoe e o unja grandemente. De tal manera que Dios nos dé una gran bendición a través del hermano Salomón Cunha. Para que Deus nos dê uma grande bênção através de nosso irmão Salomão Cunha. Yo le pedí a Salomón que por lo menos tuviera un intérprete, si va a hablar en portugués, que tuviera un intérprete para nosotros, porque el hermano Alfonso Acero estuvo la vez pasada. Eu pedi ao irmão Salomão que, se estiver falando em português, que pelo menos tivesse um tradutor. Porque o nosso irmão Alfonso Aceiro, na vez passada, Y estuvimos los dos estivemos nós dois y estábamos escuchándolo e estávamos y escutando. queríamos entender todo lo que Salomón decía, E queríamos entender tudo que Salomão dizia. pero había como un 50, un 60% que se nos escapaba. Mas tinha 60% que nos escapava. Quizá Alfonso entendía un poco más, porque él tiene un poco menos. Alfonso entendía menos todavía. Alfonso entendeu muito menos ainda.
Pero nosotros más o menos ahí nos ayudamos, imaginábamos allí, Nós ali mais ou menos imaginávamos. quién sabe, debe ser esto, debe ser esto. Pensavam, deve ser isso, deve ser isso. Pero si vamos a ver cómo Dios lo dirige hoy para... ¿ah? A Benji, tú también estás. Bueno, es un gozo también tener con nosotros al hermano Alfonso Acero, A maioria ter conosco também nosso irmão Alfonso Acero. que la vez pasada también estuvo, ¿no? También estaba acá Estava aqui também. y él nos ha ayudado muchísimo en Colombia Tem nos ajudado muitíssimo na Colômbia. con este trabajo de la visión de la carpa. Com este trabalho da visão da carta. Junto con el hermano Iván Sarmiento, que es el que nos lleva por todo Colombia. Iván es el que nos lleva por todas las iglesias. Junto com o irmão Ivan Sarmiento, que é quem nos leva por todos os lugares, por todas as igrejas. Y él es el que se encarga después de cambiar y de enviarle a Benji todo lo que hay por allí. E é ele o encarregado de fazer o câmbio e enviar a Benji tudo que temos por ali. Por eso le damos gracias también a Dios por el hermano Iván, que ha sido una gran bendición. Por isso também agradecemos a Deus pelo irmão Ivan, que tem sido de grande bênção. También es un gozo muy grande tener aquí con nosotros el hermano José Nectalí Díaz de Venezuela. Também é uma alegria muito grande ter conosco nosso irmão José Nectalí Dias da Venezuela. Él vino para ayudarnos en el norte de Brasil. Ele veio para nos ajudar no norte do Brasil. Estuvo por allí junto conmigo y antes que yo llegar, ya él estaba visitando esas regiones allí. Esteve comigo antes de eu chegar, já estava visitando essa região ali. Y nos sentimos muy contentos del respaldo que nos dieron esas pequeñas congregaciones de allí del norte de Brasil. Estamos muito contentes com o respaldo que essas pequenas congregações ali do norte do Brasil nos deram. Porque el grupo de ahí de Boavista es un grupo todavía pequeño. O grupo ali de Boa Vista ainda é pequeno, Y el de Manao también. de Manaus também, Y el de Puerto Viejo de también. Porto Velho também. Y ellos nos dieron alrededor de unos $25,000. E eles nos deram ao redor de $25,000. Y ya lo entregué al hermano Benji. Então, nos deram Pero ven ustedes cómo fue para nosotros ver el gozo con que los hermanos colaboraban, Veja que para nós é uma alegria ver e o regocijo ver os irmãos colaborando. la alegría con que ellos pasaban y ofrendaban. E a alegria com que eles passavam e ofertavam, Para mí era bastante para mim era bastante lo que ellos hicieron. o que eles fizeram. Hermano Nectalí pues estuvo visitándolo antes de llegar yo allí. O irmão Nectalí esteve visitando antes de eu chegar lá. Y también agradecido de tener con nosotros al hermano Porfirio Tillería de Paraguay, Também estou agradecido de ter conosco nosso irmão Porfírio. junto de con Paraguai, el hermano, ¿cómo se llama el otro pastor de Paraguay? Arsenio. Junto com o irmão Arsenio. Bueno, no sé si hay algún pastor de otra congregación acá, de otro país, E algum pastor de outro país. bueno, de Brasil. De Brasil. Brasil. Pues muy agradecido por los brasileros Muito agradecido pelos brasileiros. y el respaldo que nos han dado para este trabajo. E o respaldo que nos tem dado para este El trabalho. Señor ha estado bendiciéndonos grandemente en todo este trabajo. O Senhor tem nos abençoado grandemente em todo este trabalho. El hermano William nos dijo en Puerto Rico O irmão William nos disse em Porto Rico que teníamos que quintuplicar nuestros que esfuerzos tínhamos que quintuplicar os nossos esforços para esa visión de la carta. para essa visão da carta. Entonces, Então, algunos hermanos me decían, ¿y cómo podemos nosotros quintuplicar eso? alguns irmãos nos diziam, como podemos quintuplicar isso? Yo le dije, creyéndolo. Aí eu disse, crendo-lhe. Si Dios nos ha dicho Se Deus nos disse que podemos quintuplicar los esfuerzos, que podemos quintuplicar os esforços, también Dios va a quintuplicar las bendiciones. Deus também vai quintuplicar as bênçãos. Entonces Dios también va a quintuplicar las oportunidades Então Deus também vai quintuplicar as oportunidades para que nosotros podamos quintuplicar los esfuerzos. para que nós possamos quintuplicar
purificar. Así que si la palabra está hablada, Assim que se a palavra está falada, vamos a ponerle mano a la obra. vamos colocar mãos à obra. No vamos a estar viendo dificultades, Não vamos ficar vendo as dificuldades, sino creyendo la palabra. mas crendo na palavra. Ustedes pueden ver, por ejemplo, cuando Dios le dijo al pueblo de Israel que pasaran el Jordán. Quando Deus disse ao povo de Israel que passassem o Jordão, ¿En qué tiempo pasaron ellos el Jordán? em que tempo que eles passaram o Jordão? No en el tiempo en que el Jordán estaba disminuido. Não era no tempo em que o Jordão estava seco, baixinho. Dice la Biblia que era el tiempo en que el Jordán estaba desbordado. Diz que na Bíblia que era no tempo que o Jordão estava cheio de água. Ve que era el tiempo más difícil Vem que era o tempo mais difícil para pasarlo. para passá-lo. Y los sacerdotes llegaron a la orilla del Jordán E os sacerdotes chegaram à margem do Jordão con el arca. com a arca. Y si ellos se ponen a contemplar la dificultad E se eles ficassem contemplando a dificuldade de que el Jordán estaba muy lleno, de que o Jordão estava muito cheio, allá estuvieron todavía esperando para pasar el Jordán. estaria até agora lá esperando para passar o Jordão. Pero ellos creyeron la palabra profética. Mas eles creram na palavra profética. ¿Y qué dice la Biblia? O que diz a Bíblia? Metieron los pies en el agua. Colocaram os pés na água. Léanlo para que vean. Leiam para que vejam. La Biblia dice que se mojaron los pies A Bíblia diz que y molharam os pés. metieron los pies en el E agua. colocaram os pés na Así dice el mensajero de Dios. água. Assim diz o mensageiro de Deus. Vamos a pasar este E Jordán. vamos passar Y esse vamos Jordão. para adelante con el Jordán. Y a medida que fueron metiendo los pies en el E à agua medida que iam colocando os pés na água, y iban caminando, iam caminhando. Dios abrió el Jordán. Deus abriu o Jordão. No podemos ponernos a contemplar las dificultades. Não podemos ficar contemplando a dificuldade. Lo que tenemos es que creer la palabra profética. O que temos que fazer é crer na palavra profética. Se quintuplicarán los esfuerzos. E quintuplicarão os esforços. Yo lo creo. Eu creio. Entonces Dios quintuplicará las bendiciones. Quintuplicará as bênçãos. Así que vamos a meter los pies en el Jordán Colocar o pé y a caminar, e caminhar. y Dios va a hacer el milagro Deus fará o milagre. que ya lo habló, Que já falou. porque es la boca de Dios que lo habló. E é a boca de Deus que falou. Así que no vea E dificultades, que não vejam as dificuldades. avance, Avance. porque ya Él nos ha dicho Porque Ele já nos disse que serán bienaventurados que serão bem-aventurados y e bendecidos abençoados los que estarán trabajando eles que estarão trabalhando a favor de esa visión de la a carne. favor dessa visão. Yo lo creo. Eu creio. Y por eso somos bienaventurados Por isso somos bem-aventurados y bendecidos. e abençoados. Y este año E este ano, yo creo que va a ser un año de grandes milagros. eu creio que será um ano de grandes milagres. Este año para nosotros pues ya se está perfilando como algo con un panorama muy hermoso. Este ano já está nos parecendo como um ano com algo muito formoso. El hermano William ya por 2 ocasiones O irmão William já por 2 ocasiones en este año neste ano nos ha dicho que este año, disse que este ano, 2008, 2008, es el año del Arcángel Miguel. é o ano do Arcanjo Miguel. Quizás usted dice, bueno, eso tal vez no signifique mucho, Bom, talvez isso não signifique muito, pero vean ustedes, al ser hablado, mas vejam, algo que ser falado. y ya es la segunda vez que nos lo dice, E é a segunda vez que ele nos diz. este es el año del Arcángel Miguel. Esse é o ano do Arcanjo Miguel. Hay que estar vigilando todo eso. É necessário estar vigiando tudo isso. También para mí es muy importante Também para mim é muito importante esta visita del hermano William a Israel. essa visita do irmão William a Israel. Cada visita que el hermano William ha hecho a Israel es importante. Cada visita que o William fez a Israel é importante. Si usted lo ve a la luz de Ezequiel 37, Se vocês virem a luz de Ezequiel 37, ustedes se darán cuenta que la presencia de ese mensajero allí es sumamente importante para el pueblo de Israel. vocês se darão conta que a presença desse mensageiro ali é de suma importância para o povo de Israel. Pero en esta ocasión, Mas nesta ocasião, en que el mensajero va al monte Sinaí, em que o mensageiro vai ao Monte Sinai, el monte Sinaí es el mismo monte Horeb. o Monte Sinai é o mesmo Monte Horeb. Búsquenlo en la Biblia para que vean Busque na Bíblia para ver que es el mismo monte Horeb que é o mesmo Monte Horeb, donde estuvo Elías. onde Elias esteve.
Y ahí en el monte Sinaí E aí no Monte Sinai fue donde Dios le habló a Moisés foi onde Deus falou a Moisés y le reveló los misterios de esa dispensación. e revelou os mistérios dessa dispensação. Y ahí también llevó a Elías E também ali chegou Elias y le dio las instrucciones finales, e deu as instruções finais, donde Elías supo que se iba con el Señor. onde Elias soube que iria com o Senhor. Y Dios le dijo que era lo que iba a hacer antes de irse. E Deus disse o que iria fazer antes dele ir. Y él fue y lo hizo. E ele foi e fez. Entonces, si el hombre donde está el ministerio de Moisés, Então, se no homem onde está o ministério de Moisés, y yo lo creo, e eu creio, y donde está el ministerio de Elías, onde está o ministério de Elias, va a estar en el mismo lugar. está no mesmo lugar, Yo estoy pensando que de repente puede abrirse una etapa nueva eu estou pensando que de repente pode se abrir uma etapa nova en esta visita del hermano William a Israel. nessa visita do irmão William a Israel. Por eso tenemos que estar vigilando. Por isso temos que estar vigiando. Nos dijo en un mensaje que nos predicó acá en Goiânia no hace mucho, Nos diga uma mensagem que pregou aqui em Goiânia. que la señal más grande que Dios le da al pueblo es un profeta. Que o maior sinal que Deus dá ao povo é um profeta. Y nosotros lo que nos toca es vigilar los pasos de ese profeta. O que nos corresponde é vigiar os passos desse profeta. Porque allí hay lo que Dios está haciendo. Porque ali há o que Deus está fazendo. Por eso es muy importante. Por isso é muito importante. Vean ustedes que el hermano Branham habló de esta visión de la carpa por muchos años. Vejam vocês que o irmão Branco falou dessa visão da carta Por há muitos por lo anos. menos del 56 que tengamos registro hasta el 65. Pelo menos desde que temos registro de 56 a 65. Pero ve que no se cumplió en ese tiempo. Mas veja que não se cumpriu nesse tempo. Y recientemente estaba leyendo un mensaje del hermano William de por ahí del 74 Recentemente eu estava lendo uma mensagem do irmão William de 74 que nos estaba hablando ya de esa visión de la carta. que já estava falando dessa visão da carta. Pero ven ustedes que es en este año, en el año pasado, Vocês que no ano passado donde el hermano William nos mandó a trabajar en favor de esa carta. que o nosso irmão William nos mandou trabalhar a favor dessa Y carta. el 8 de abril del año pasado clavó la primera estaca. E dia 8 de abril do ano passado gravou a primeira Y el 25 de marzo de este año, e no dia 25 de março deste ano, oficialmente oficialmente, se van a iniciar el trabajo de la gran carpa. será iniciado o trabalho da Y grande estará entrando el primer vagón con las primeras partes de la carpa. carta. E estará entrando o primeiro caminhão com as primeiras partes da carta. Eso fue hablado hace mucho tiempo por un profeta. Isso foi falado há muito tempo por um profeta. Y el hermano William estuvo hablando de eso. O irmão William esteve falando Y el nombre que tomaron allí fue la carpa. o nome que eles colocaram ali foi Y a su carpa. ministerio empezó allí en Calley con una carpa. O seu ministério começou aí a cair com uma carta. Entonces, miren ustedes dónde estamos. Então vejam vocês onde Ya va a entrar el primer vagón já vai entrar o primeiro caminhão. y ahí se va a dar oficialmente. E ali será oficialmente, Creo que va a estar el presidente de la compañía constructora de la carpa e eu creio que vai estar o presidente da companhia que vai construir a carta, para que el hermano William allí nos dé oficialmente el inicio de la construcción de esa gran carpa. para que o nosso irmão William dê ali o início da construção da grande carta. Para mí eso es una señal. Para mim isso é um sinal. Él nos está hablando de la señal de un profeta, Ele está falando do sinal de um profeta, pero también nos está mostrando el trabajo y la obra que está haciendo ese profeta. mas também está nos mostrando o trabalho e a obra que esse profeta está fazendo. Esas son señales. Esses são sinais. Esta visita a Israel es una gran señal. Essa visita a Israel é um grande sinal Para mi entendimiento. para o meu entendimento. Así que Dios nos ayude Assim, que Deus nos ajude y nos abra nuestros ojos e abra os nossos olhos para que veamos sus maravillas. para que vejamos suas maravilhas. Como dice el Salmo 119, 18. Como diz o Salmo 119, 18. Abre, Señor, mis ojos Abra, Senhor, os meus olhos para mirar tus maravillas. para olhar as tuas maravilhas. Porque si no, se nos pueden pasar por alto Porque senão pode nos passar por alto. las maravillas del Señor. Pode nos passar
passar desapercebidas. En la Biblia nos dice, por allí debe ser en Lucas 24, 44, 45, por allí, Talvez em Lucas 24, 44, 45, por aí. que el Señor Jesucristo tuvo que abrirles el entendimiento para que pudieran entender las Escrituras. Que o Espírito Santo teve que abrir o entendimento para que compreendesse as Escrituras. El Señor Jesucristo dice que les abrió el entendimiento O Senhor Jesus disse que ele abriu o entendimento para que entendieran las Escrituras. para que entendesse. Hasta ese momento no la habían entendido Até esse momento não tinha entendido. y eran discípulos. E eram discípulos. Entonces, Dios nos abre el entendimiento. Então que Deus nos abra o entendimento. Y el apóstol Pablo dice que él oraba por la gente de Éfeso. E o apóstolo Paulo disse que ele orava pelas pessoas de Éfeso. Capítulo 1, Capítulo 1, verso 18 por allí. versículo 18. Para que sus ojos sean alumbrados Para que seus olhos fossem iluminados y entiendan e entendam la grandeza de Cristo. a grandeza de Cristo. Hasta que Él no nos ilumina, Até que ele no nos abre nuestros não ojos, abre nossos olhos, no vamos a entender nada. não vamos entender nada. Y no puede pasarlo debe estar en Deuteronomio 29, 3, 29, sí, 29 por allí es, ¿no? Del verso 2 en adelante, Versículo 2 em diante. donde Moisés le decía, Como Moisés dizia, yo he traído este pueblo por 40 años en el desierto. eu trouxe esse povo por 40 anos no Dios deserto. ha hecho maravillas en medio de ustedes, Deus fez maravilha no meio de vocês. les ha alimentado, Ele os alimentou, les ha dado agua, lhes deu água, la ropa no se les ha envejecido, a roupa não envelheceu, pero todavía Dios mas ainda Deus no le ha dado ojos não lhes deu olhos para que ustedes vean, para que vocês vejam, ni oído nem ouvido para que oigan, para que ouçam, ni corazón para que nem entiendan. coração para que entendam. Entonces, con todo lo que Dios hacía, Então, com tudo que Deus fazia, se levantaban contra Moisés. se levantavam contra Moisés. No estaban viendo lo que Dios estaba Não haciendo, estavam vendo o que Deus estava fazendo. pero que Dios abra nuestros ojos Mas Deus abre nossos para olhos, que miremos las maravillas del Señor para que olhemos as y maravilhas nos do demos Senhor, cuenta de lo que Dios está haciendo en medio de nosotros. percebamos que Deus está fazendo no nosso meio. Porque este tiempo es un tiempo muy grande. Porque esse tempo é um tempo muito grande. Bueno, Dios bendiga a nuestro hermano Salomón Cuña Bom, Deus abençoe o nosso irmão y Salomão. lo use grandemente. Nos ponemos de pie Vamos ficar em pé para recibirlo para receber, y que Dios abra nuestro entendimiento que Deus abra o nosso y entendimento nuestro corazón e o nosso coração para recibir para receber todo lo que el Espíritu Santo tudo que o Espírito Santo tenga que hablarnos tiver que nos falar. por nuestro apreciado hermano y Pelo amigo, nosso apreciado irmão e el amigo, reverendo doctor Salomón Cuña, reverendo doutor Salomão, en el nombre del Señor Jesucristo. no nome do Senhor Que Jesus, así sea. assim seja. Amén y amén. E amém. Y lo recibimos con un fuerte aplauso. Forte aplauso. Que Deus abençoe a todos. Que Deus nos bendiga a todos. Obrigado pela receptividade. Muitas graças pela receptividade. Podem sentar-se. Eu literalmente estou entre a cruz e a parede. Eu entro realmente pela cruz e na parede. Falar depois do Miguel e antes do irmão William Falar depois de Miguel e antes de irmão William não é uma situação nada fácil. não é algo nada fácil. Primeiro que depois dele vir aqui deixar esse ânimo, né? Primeiro ele enterrar esse ânimo Com o dom da palavra que ele tem com o dom da palavra que ele tem e me deixar aqui essa responsabilidade. e me errar essa responsabilidade. Então não é nada fácil. Como se não é nada fácil. Tenho algumas anotações aqui que eu gostaria de comentar. Tenho algumas coisas apontadas aqui que eu gostaria de comentar. Sempre que a gente se fala ou se vê, Sempre que nós falamos ou nós vemos,
eu prefiro sempre ser visto como contador de histórias, Prefiro sempre ser visto como um contador de histórias, porque aí as pessoas não cobram tanto, né? porque assim as pessoas não me cobram tanto. E fica fácil para mim que a gente navega bem nas escrituras com as histórias. E se me queda fácil, porque assim navegamos para as escrituras bem fácil. Eu recentemente, quando conversando com um rabino, Recentemente, falando com o Jabim, ele me falou que a forma que se pregava no templo, ele me disse que a maneira com que lá do Velho Testamento, predicava no templo, no Velho Testamento, também era em forma de histórias também. também era como histórias. E a gente vê que o próprio Jesus, ele vem falando em parábolas, contando história, fazendo comparações. E vemos como Jesus vem falando em parábolas e contando histórias. E talvez o conhecimento disso nos deixa menos constrangido. E estás conhecendo isso, nos quedamos menos constrangidos. Mas nós sabemos muito bem Mas sabemos muito bem que nós temos um pregador por excelência, que temos um grande predicador. que é quem nos tem ensinado, eu me atreveria a dizer, que é o professor meu, professor do nosso irmão Miguel, E eu me atrevo a dizer que é meu maestro, o maestro do irmão Miguel, que é o Espírito Santo, através do nosso irmão William, do nosso irmão Bente também, que é o Espírito Santo através de nosso irmão Miguel. e nos fala de uma forma tão simples, Nos habla de uma maneira tão simples, que se a gente não presta atenção, passa por alto. e se não nos dermos conta, nos passa por alto. Isso que o nosso irmão Miguel vinha chamando a atenção, Isso é o que o irmão Miguel nos chamava a atenção, que eu consegui sintetizar do que ele disse, que eu consegui resumir de lo que ele me disse, a origem do êxito, da prosperidade, a origem do êxito da prosperidade, é crer na palavra profética. creer na palavra profética. Então, quando o profeta deu a ele um trabalho para ser feito, Então, quando o profeta deu a ele um trabalho para fazer, esse personagem creu, esse personagem creu, e algumas pessoas com eles também, e algumas pessoas com ele e também. ninguém tem frente a ele, faz frente a eles. Nadie hace frente a ele. É o que disse o nosso irmão Acero, É o que diz o nosso irmão Acedo, que mesmo já estando acostumado que aún estando acostumbrado com esse trabalho, cada vez que ele chega num lugar, mesmo estando acostumbrado E vê e chegando a um lugar a condição do povo, e vendo a condição do povo, ele vê que é um milagre o que está sendo feito. e vê que é um milagre o que está sendo feito, Porque tem que ser Deus. porque tem que ser Deus. Milagres como esse, Milagres como esse, que nos faz ser chamados hoje dos milionários de William Soto. por os milagres que estão passando, que somos chamados os milionários de William Soto. Recentemente tivemos algumas atividades da Israel, Recentemente estivemos nas atividades de Israel, e o cuidado que se pediu para ter conosco, e o cuidado que pidieron para que tuvieran con nosotros, se tenham cuidado, digo, tengan cuidado, porque onde eles atuam, eles tomam conta do ambiente. que donde eles trabajan toman conta del ambiente. Então a gente vai trabalhar com a Israel, Entonces vamos a trabajar con Israel, mas com o pé atrás, pero con el pie atrás, porque senão eles tomam o nosso evento. porque si no ellos toman nuestro evento. Tem alguma coisa diferente acontecendo Hay algo diferente pasando com esse povo de Israel. con ese pueblo de Israel. O irmão William pediu para que eu comentasse alguma coisa com respeito à expectativa, El hermano William me dijo para que comentara algo con respecto a la expectativa dos de judeus, los judíos. e eu tenho visto já para esse evento que se aproxima, Yo tengo visto que ya para ese evento que se acerca, nesse ano 2007, que é um ano chave, en ese año 2008, que es un año 2008, que é um ano chave. Eu falo 2007 por causa de algumas contas que algo 2007 por causa eu vi o Dr. Soto fazendo, que nos indica que nós estamos em um tempo muito avançado. o Dr. Soto estaba haciendo, que nos indica que estamos en un tiempo bien avanzado. Então esse conselho que trouxe o irmão Naftali também, Entonces, lendo o que disse o irmão William lá em Boa Vista, el consejo que dijo nuestro hermano Naftali, de manter as lo que nossas dijo el hermano Buena Vista, manter as nossas vidas em ordens, os casais, de mantener os nuestras jovens, las parejas, homens, mulheres, hombres, mujeres,
Eu creio que vocês escutaram bem, não precisa citar de novo, Isso se ustedes escucharon bien. mas esse é um chamado do Espírito Santo Es un llamado del Espíritu Santo para que a gente realmente se alinhe. para que realmente nos alineemos. Pois ouvi o mensageiro dizendo, na mensagem que ele pregou já sexta-feira, lá em Goiânia, que nos pegou de surpresa, Ya en el mensaje del viernes en Goiânia, nos pegó de sorpresa. nos tomou de surpresa, Tomó de sorpresa. que a gente não esperava que ele fosse ao culto. Nos esperábamos que ele fuera al culto. E eu estava ali, bem tranquilo no Estaba culto, allí bien tranquilo en la actividad quando soube que ele estava chegando. cuando supe que estaba llegando. E que mensagem que ele trouxe. Un gran mensaje que nos trajo. Mas eu havia conversado com ele há alguns dias, Pero había hablado con él algunos días o que me deixou extremamente aflito, que me llevó extremadamente aflito. porque quando a gente ouve o profeta dizer Porque cuando escuchamos el profeta decir que os juízos vão começar a cair que los juicios van a comenzar a caer e que a gente ia começar a ver algumas pragas y iremos comenzar a ver algunas plagas já sendo materializadas, siendo materializadas, eu me assustei, me quedé asombrado comecei a orar primeiro por mim, y empecé a orar primero por mí. nada de egoísmo, mas é que Nada, eu quero estar vivo até a minha transformação yo quiero estar vivo hasta la transformación e manter-se vivo y se mantener vivo ao lado de um profeta. al lado de un profeta. Você tem que ser, no mínimo, extremamente obediente Tiene que ser en el mínimo extremadamente obediente e atento, y atento, porque a gente começa a confundir devido à simplicidade. porque nos empezamos a confundir por la simplicidad. E a gente às vezes pensa que não é exatamente daquele jeito. Que a veces pensamos y no es de aquella manera. Tem um fato bem engraçado que aconteceu conosco na América Central. Hay un hecho bien interesante que pasó en América Central. Claro que alguns de vocês poderiam dizer, não, isso é delírio. Algunos de ustedes pueden decir, no, esto es un sueño. Mas é muito estranho, por exemplo, a gente vai a um determinado lugar. Pero es bien raro cuando vamos a un determinado lugar. Isso já aconteceu várias vezes. São coisas comuns do dia a dia. Claro que existem exemplos Del día a día. muito mais contundentes. Tenemos ejemplos bien más importantes. Mas no momento eu tomo exatamente essa simplicidade. Pero primero yo tomo esta simplicidad. Ele vem e diz, olha, cuidado em tal lugar com as malas. Y él viene y dice, cuidado en tal lugar con las maletas. E a gente, não tem por que a gente vai ter problema com as maletas. Piensan, no, ¿por qué vamos a tener problemas con las maletas? Tranquilo, fiquem atentos. Y él dice, no, quédense atentos. E a gente vai, William, fica tranquilo, isso é preocupação tua, mas está tudo bem. No, hermano William, eso es tranquilo, eso es preocupación tuya. Mas quando a gente chega exatamente dentre vários países que nós passamos, quando chegamos a esse país, Pero de todos los países, cuando llegamos exactamente en este país, cadê as maletas? ¿dónde están las maletas? E a gente fica falando, nossa, realmente a gente devia ter dado ouvido. Y decimos, realmente debíamos ter escuchado. Aí você vai dizer, parece coincidência, mas para mim não é, gente. Eu observo Parece cada coincidência, pero detalhe. veo cada detalhe. E então, na mesma viagem, ele diz com outro país, vocês cuidado, porque pode ser que a gente não ache voo para sair daí. En el mismo país me dicen, cuidado con el viaje porque quizás no tengamos vuelo para salir. Disse, William, como que o nosso voo está marcado e remarcado, fica tranquilo. Mira, nuestro Y no, vuelo olha- está marcado. Certifiquem-se. Mira, Que pode ser que aconteça alguma coisa. Não, isso é impossível. hace algo. No, Nós estamos viajando por American Airlines. Não vai ter problemas. No habrá problema. Quando chegamos ao referido país, Cuando llegamos al referido país, a companhia suspende o voo. la compañía termina con el vuelo. E então vem a parte mais engraçada, Entonces viene la parte más engraçada, anécdota, mais cômica, más cómica. mais chistosa, mais graciosa. Então quando chegamos aí que disseram, não tem voo e vocês vão dormir aqui, não tem como sair da cidade. Entonces llegando y dicen, no tenemos vuelo, pero tú tienes que quedar en la ciudad. Então falamos à senhora da companhia, olha, isso é impossível. Entonces la señora de la compañía dice, eso es imposible. A gente disse para ela, a gente tem que sair porque nós temos um evento amanhã em Chicago. Nosotros decimos a ella, tenemos que salir porque tenemos mañana un evento en Chicago. Ele disse, não se preocupe, a gente paga o hotel e comida de vocês. No se preocupen,
pagamos o hotel e a comida. Eu falei, não, o problema não é tão simples assim. O problema não é tão sensível assim. E aí ela disse, não, avisem que vocês não vão poder chegar porque suspendeu o voo. E já dijo, não avisem que não podemos chegar porque não há voo. Eu disse, não, o problema é que esse personagem aqui, não é que ele vai para um evento. O problema não é que esse personagem vai ao evento. É que o evento está acontecendo por ele. É que o evento está passando por ele. Então a senhora disse, pois então, conformem-se que não tem jeito de sair do país. A senhora disse, Só amanhã, e talvez. quizás amanhã. Aí veio o irmão William Então vem ele irmão William, e fica do nosso lado e diz, olha, se queda do outro lado e consiga um voo para mim, para gente, em outra companhia, consiga-me um vuelo em outra companhia e um assento bem na frente. e um assento bem de adelante. Aí eu falei, não, vamos falar de novo para ele que talvez ele não tenha entendido. Então vamos falar novamente porque quizás ele não haya entendido. Olha, irmão William, não tem avião. Hermano William, não há avião. Ele disse, Ele dijo, quando vocês conseguirem quando ustedes a minha vaga, eu quero bem na frente. desculpa, eu quero bem adelante. E saiu, né? E saiu. Eu falei, não, gente, mas ele não é desse mundo. Ele não é desse mundo. Como é que ele vai dizer pra gente, se não tem avião, como que a gente vai sair? Como, se não temos avião, como vamos sair? Então começamos uma conversação amigável com a gerente da companhia, Então, empezamos uma plática bem amigável com a gerente. entre aspas, né? Então, ela, de alguma forma, disse, olha, tem um voo saindo para outro país e de lá vocês podem pegar o voo para os Estados Unidos. Hay um vuelo em outro país saliendo e vocês podem pegar esse vuelo para os Estados Unidos. E ele disse, algo é algo, né? Algo é algo. Mas ela disse, só não tem vaga no avião. Só não há cupo no avião. Tá saindo o avião, mas não tem vaga. Está saindo do avião, mas não há cupo. E então voltamos e falamos para o irmão William, ó, tem saindo esse avião, mas não tem vaga. Volvemos e dijimos ao irmão William, está saindo do avião, mas não há cupo. E ele disse, tá bom, mas peça para eles o meu lugar bem na frente. Está bem, mas eu quero me Gente, bem adelante. foi exatamente assim como eu estou contando para vocês. E saía. Foi exatamente assim. E a senhora brigou por lá e veio até a gente. A senhora peleou e veio atrás de Disse, olha, vocês não vão acreditar, e vocês não vão crer. eu consegui um voo para vocês pela TACA. Eu logrei um vuelo por TACA, Mas acontece que na tarifa de vocês não tem vaga pero lo que ustedes pagaram não é cupo nessa tarifa. em essa tarifa. Então a American Airlines vai pagar para vocês em classe executiva. Então a American Airlines irá pagar para vocês. E conseguimos para o Dr. Souto a poltrona número 1. E para o nosotros temos lá o cupo número 1. E eu falei assim, gente, é o fim do mundo mesmo. É o fim do mundo mesmo. E assim, não só viajamos na primeira fileira, E assim não somente viajamos na primeira fileira, como saímos do país também. como também saímos do país. E chegando a outro país, do mesmo jeito, não tinha vaga no avião na classe comum. E chegando a outro país, não havia cupo na classe comum. E a American Airlines E a American Airlines, patrocinou novamente a poltrona da gente, isso é pago novamente nos primeiros assentos em classe executiva também. na classe executiva e nos primeiros cupos. Então, o que era impossível acontecer, a gente sair do país, Porque era impossível sairmos do país, saímos e saímos salimos bem, de primeira classe. na primeira classe. Então, são exemplos assim Assim que são exemplos, que nos faz, claro que não com a mesma tarimba que já tem nosso irmão Miguel, não como o irmão Miguel, a gente pôr atenção nós ponemos a atenção nas coisas mínimas que são ditas. nas menores coisas que são ditas. E eu vi já uma certa ocasião o próprio irmão Miguel dizendo, Já vi o irmão Miguel dizendo, ele disse, o meu êxito está ele dijo, mi éxito está em crer em cada palavra que ele diz. Quando ele fala uma palavra de bênção para mim, eu anoto. em crer em cada palavra que ele diz. Se abre uma palavra de bendição, eu lo apoio. Então, isso é o que a gente tem ouvido em cada atividade e é o que vocês vão ouvir hoje. Com certeza, o que estamos escutando em cada atividade, vamos escutar hoje. Uma palavra de bênção. Uma palavra de bendição. E isso se materializa. E isso se materializa. Então, assim tem sido Assim ha sido na minha vida quando em minha vida quando eu fui convocado para trabalhar com o Dr. Souto na Israel. fui convocado para trabalhar com o Dr. Souto em Israel.
Eu me lembro e sempre comento com muitos pastores amigos Me acuerdo y siempre a minha con surpresa pastores amigos, mi sorpresa em todos os campos, en todos los campos, mas principalmente quando eu vim trabalhar com ele pela paz. principalmente cuando vine a trabajar por la paz. Um personagem que todos vocês conhecem a trajetória, Un personaje que todos ustedes conocen la trayectoria, trabalhar pela paz. trabajar por la paz. Eu comentava com o irmão Jean, Comentaba con el hermano Jean das surpresas que Deus nos dá. de las sorpresas que Dios nos da. Quando ele foi formar a nação de Israel, Cuando él fue a formar la nación de Israel, nos disse o nosso irmão Branham, dijo nuestro hermano, ele escolheu um bando de escravos él escogió algunos esclavos e formou uma nação. y formó una nación. Isso ele prova porque ele pode. Eso él prueba porque él puede. Quando me pediram uma certa ocasião para fazer uma dissertação a respeito de Deus, Cuando me pidieron para hablar en una cierta ocasión de Dios em uma universidade, en una universidad, faça uma exposição haga una exposición sobre Deus. con respecto a de Dios. Eu defini da seguinte forma: Deus é Deus. Y yo dije, Dios es Dios. Ponto final, Ele é Deus. Punto. Porque Él es tudo que a Dios. gente fala, e o professor ficou bravo comigo, disse: como que você faz? Y el maestro se quedó enojado conmigo. ¿Y cómo usted hace? Pensa que a gente é palhaço que vem aqui para uma Y aula que somos payasos que vienen e a você la clase faz isso, uma linha, Deus é Deus, e acredita que definiu Deus, y escribe Dios es Dios y piensa que ya está listo, que foi definido. que fue definido. E eu disse: então me defina Deus, você. Entonces yo le dije, entonces defina Dios usted. E ele disse: Deus é onipotente, Dios es omnipotente, onisciente, omnisciente, onipresente. omnipresente. Olha, o homem falou bonito. El hombre habló bien. Quando ele terminou de falar, eu perguntei para ele: e o que mais? Y cuando él terminó de hablar, yo le dije, ¿qué más? E ele continuou falando. Y él siguió hablando. E eu falei: e o que mais? Y yo le dije, ¿hay algo más? Ele disse: bom, se eu fosse falar de todos os atributos de Deus, Entonces él dijo, si yo fuera a hablar de eu ia todos passar los minha atributos de Dios, vida aqui falando de Deus. pasaría mi vida hablando de Eu Dios. disse: exatamente, e não falaria dele. Y yo le dije, exactamente, Na no sua hablaré de totalidade. Dios en toda su totalidad. Porque é impossível de definir Deus. Porque es imposible definir Qualquer pessoa que buscar definir Deus cualquier persona que buscar definir corre Dios o risco de blasfemar por estar diminuindo a Deus. puede blasfemar por estar disminuyendo. Por isso Dios. que eu achei que a única forma de definir Deus é dizer Deus é Deus. Por isso yo pensé que la única manera de definir Dios es diciendo Dios es Dios. E assim também Y así, de la misma manera, é definir es definir um profeta. un profeta. Por mais que eu busque definir, Por más que yo busque definir, eu não vou conseguir. lo voy a lograr. Porque tem características diferentes. Porque existen diferentes características. Então eu acato o conselho do nosso irmão Branham. Entonces yo sigo el consejo de nuestro hermano Branham. Não julgue um profeta. No juzgue a un profeta. Você não sabe Tú no sabes. o porquê determinadas coisas se materializam na vida dele. Algunas cosas se materializan en la vida del profeta. Eu vi algumas coisas que ele me mostrou outro dia, Yo vi algunas cosas que él me mostró una vez em Ezequiel 4, en Ezequiel 4 e eu achei extremamente estranho y me pareció bien raro ver o que é um profeta, como é um profeta. ver cómo es un profeta. Porque a gente tem alguns temas buscando definir o que é um profeta, Porque tenemos algunos temas para definir qué es un profeta. que alguns didaticamente definindo diz que é um intermediário entre o homem e Deus. Algunos didácticamente definido es el intermediario entre Dios y los hombres. O irmão Branham diz que é um divino intérprete da palavra de Deus. El hermano Branham dijo que es un divino intérprete de la palabra de Dios. Eu prefiro essa definição também. Prefiero esa definición. Mas a gente vê como ele é. Por que a gente não pode, Ver cómo es, mesmo parecendo muito diferente, muito estranho, aún parecendo bien raro, bien extraño, bien raro. mas é assim, veja com Ezequiel o que Deus fez. Vemos que Ezequiel lo que Dios hizo. No capítulo 4, vocês vão analisando comigo para ver, e vocês vão analisando, imaginando se vocês vivessem do lado desse profeta naquele tempo, Imaginem viviendo al lado de ese profeta en aquel tiempo, andando ali com ele, andando con él, lembrando que vocês não escutariam a voz de Deus, se acordando que ustedes escucharían la voz de Dios. Não escutaria. escucharían la voz de Dios. ou seja, escutariam Deus falando através do profeta. Escucharían Dios hablando por medio del profeta.
através do profeta, mas não de uma forma direta. por medio del profeta, pero no de una manera Então, directa. ali do lado, o Senhor não falou nada contigo, falou só com ele. Dios no habló nada con usted, solamente con él. E aí vem e diz: Entonces viene y dice, tem uma Bíblia em espanhol aí? Vai ser difícil, mas os hispanos têm Bíblia aqui, não tem em espanhol? Se tu, ó filho do homem, toma um tijolo, põe-no diante de ti e grava nele a cidade de Jerusalém. tú, hijo de hombre, tómate un adobe y ponlo delante de ti y diseña sobre él la ciudad de Jerusalén. Põe cerco contra ela, edifica contra ela fortificações e levanta contra ela tranqueiras. Y pondrás contra ella sitio, edificarás contra ella fortalezas, y sacarás contra ella baluarte, E põe contra ela arraiais e arietes em redor. y pondrás delante de ella campamento, y colocarás contra ella allí arietes alrededor. Toma também uma assadeira de ferro e põe-na por muro de ferro entre ti e a cidade. Tómate también una plancha de hierro, y ponla en lugar del muro de hierro, entre ti y la ciudad. Dirige para ela o rosto, Afirmarás luego tu rostro contra ella, e assim será cercada. y será en lugar de cerco, E a cercarás. y la sitiarás. Isto servirá de sinal para a casa de Israel. Es señal a la casa de Israel. Ou seja, a gente vê com isso que os gestos, como disse o irmão Branham, que um sinal de um profeta tem um significado. O sea, que vemos, como dijo el hermano Branham, que una señal de un profeta tiene un significado. Aqui esses gestos que o profeta estaria fazendo Acá, esto que el profeta estará haciendo se materializaria em Jerusalém. se materializaría en Jerusalén. Ou seja, uma coisa comum que ele estaria fazendo ali O sea, algo común que estaría haciendo allí e se refletiria ou seja, sobre Jerusalém. sería reflejado sobre Jerusalén. Porque eu te dei os anos da sua iniquidade, segundo o número dos dias, 390 dias, e levarás sobre ti a iniquidade da casa de Israel. Y tú te acostarás sobre tu lado izquierdo y pondrás sobre él la maldad de la casa de Israel. El número de los días que duermas sobre él llevará sobre ti la maldad de ellos. Quando tiveres cumprido esses dias, versículo 6, Cumplidos estos días, deitar-te-á sobre o teu lado direito, te acostarás sobre tu lado derecho, e levarás sobre ti a iniquidade da casa de Israel. te acostarás sobre tu lado derecho segunda vez y llevará la maldad de la casa de Judá. Algo, 40 días. imagine que Deus venha e diga ao profeta a quantidade de dias, até do jeito que ele devia deitar. Que Dios venga y dice a un profeta la cantidad de días y dice cómo que él tiene que deitar. Imagine se ele levanta e diz para a gente: olha, eu tenho tantos dias dormindo desse lado que está doendo aqui. Y él dice, mira, estoy acostado tantos días de ese lado que ya está me doliendo. Você vem e fala para ele: muda de lado. Entonces, cambié el lado que se Ele acuesta. diz: não, o Senhor mandou eu deitar do lado direito. O el Señor me dice para acostar al lado Eu derecho. vou dormir do lado direito, só do lado direito. Voy a acostar al lado derecho, solo al lado derecho. Então, parece estranho, Entonces, me parece raro. mas era o que Deus tinha mandado ele fazer. Y era lo que Dios había mandado hacer. E continua: quando tiveres cumprido esses dias, deitar-te-ás. Eu já li aqui: 40 dias te dei, cada dia por um ano. Voltarás, pois, o rosto para o cerco de Jerusalém, com o teu braço descoberto, e profetizarás contra ela. Dia por año te lo he dado. Al asedio de Jerusalén afirmarás tu rostro y descubierto tu brazo profetizarás contra él. Eis que te prenderei com cordas, Y aquí he puesto sobre ti ataduras, assim não te voltarás de um lado para o outro, y no te volverás de un lado a otro, até que cumpras os dias do teu cerco. hasta que hayas cumplido los días de tu asedio. Eu não sei se vocês estão conseguindo entender, No sé si están logrando comprender, mas a gente vê que algumas coisas que o profeta estava fazendo aqui, que muita gente não entendia, pero algunas cosas que el profeta estaba haciendo acá y unos no entendían, que parecia a parte humana dele, que parecía la parte humana de él, era exatamente o que ia se materializar contra Jerusalém, ou seja, que estava sendo tipificado nele como pessoa. era exactamente lo que pasaría con Jerusalén, que estaba siendo tipificado en él como persona. E a gente eu vou buscar tentar explicar como ele me explicou. Né? Procurar explicar como ele explicou. Toma trigo e cevada, favas e lentilhas, mete-os numa vasilha e faze deles pão.
toma para ti trigo, cebada, habas, lentejas, milho e avena, e ponga-los em uma bacia e hazte pão de ellos. Segundo o número dos dias que te deitares sobre o teu lado. El número de los días que se acostan 390 dias comerás dele. 390 dias comerás de ele. A tua comida será por peso 20 ciclos. La comida que Por comerás dia. será de peso de 20 ciclos al día. De tempo em tempo a comerás. De tiempo en tiempo la comerás. Ou seja, que aqui foi dado até a quantidade de comida que ele deveria comer. Ou seja, que foi dado a quantidade de comida que tinha que comer. A tua comida será por 20 ciclos, aqui já li. Também beberás a água por medida, a sexta parte de um hin. E beberás el agua por medida, la sexta parte de hin. De tempo em tempo a beberás. De tiempo en tiempo la beberás. O que comeres será como bolos de cevada. E comerás pão de cebada, Cozê-lo-ás sobre esterco de homem. cocido debaixo de la ceniza. Ou seja, sobre esterco de homem. Eu creio que a versão em espanhol diz também fezes, cocô. Agora, imagine um profeta Agora imagine-se um profeta judeu, né, judeu, limpo do jeito que é. ímpio como era. O Senhor aparece para ele O Senhor lhe aparece e disse: a sua comida você vai fazer assim. e diz: tu comida tiene que ser hecha Põe ela na grelha, com la põe cocô debaixo grelha e assa seu bolo. parrilla, pone caca, fezes e entonces hace la comida. Você vendo uma coisa dessa, o que você diria? Entonces, Vamos ser bastante algo sinceros. assim, o que pensaria? Vamos ser bem sinceros. Você não escutou Deus falando com ele. Não escutou Deus falando com ele. Você está vendo ele falando: não foi Deus que me mandou fazer assim. E não, foi Deus que dijo para ser assim. Então você poderia se assustar. Então tu poderias se quedar assombrado. Daí vem a importância de crer no que disse o irmão Branham. Então vem a importância de crer no que dijo el Ninguém hermano. julga um profeta. Nadie juzga un profeta. Parece estranho, mas Deus o mandou fazer. Parece raro, pero Deus mandou hacer. E ele estava fazendo isso, foi o Senhor que mandou. Agora vê o pedido dele também. E agora vem um pedido dele também. Diz: bolos de cevada, cozê-lo-ás sobre esterco de homem à vista do povo. E comerás pão de cebada cocido debaixo de la ceniza e lo cocerás à vista de ellos al fuego de excremento humano. Agora sim. E disse E dijo, o Senhor: assim comerão os filhos de Israel o seu pão imundo e dijo Jehová, assim comerão os hijos de Israel su pão entre as nações para onde os lançarei. entre las naciones a donde los arrojaré. Ou seja, como acontecia com ele, ia acontecer também Ou seja, o que passava com ele também passaria com o povo. com el pueblo. Então disse eu: E digo, Senhor meu Deus, Senhor Jeová, eis que a minha alma não foi contaminada, e aqui que minha alma não é imunda, pois desde a minha mocidade até agora, e nunca desde minha juventude hasta este tempo, nunca comi animal morto de si mesmo, comi coisa mortecina, ni desprezada, nem dilacerada por feras, ni despedaçada, nem carne abominável entrou na minha boca. e nunca em minha boca entrou carne imunda. Era um homem extremamente criterioso para comer. Era homem bem criterioso para comer. Então ele me disse, E me respondeu, Deus foi mais ameno com ele, porque ele reclamou: puxa, Senhor, Deus foi mais tranquilo, comeu bolo assado com cocô de homem. comeu pão assado com excremento Eu de nunca homem. fiz isso. Eu nunca hice isso. Ele disse: então tá bom, Então você está bem. pode usar esterco de vaca. Pode usar excremento de vaca. Depois, Bom, o exemplo aqui continua no capítulo 5, depois vocês podem ler depois. o exemplo sigue no capítulo 5, pode ler esse. Se a misericórdia teve dó dele. Deus com o profeta. Então quando vem alguém dizendo que quer ser profeta, Então, quando vem alguém dizendo que quer ser um profeta, é que não tem ideia do que significa isso. que não imagina. o que Imagine significa tudo isso. que Deus, se o povo Imagine tudo o que Deus. vai acontecer igual no tempo de Isaías, em tempo de Oséias, No tempo de Isaías, Oséias, que Deus
quis humilhar o povo, falou, vocês têm me passado vergonha? Que Dios quiso humillar al pueblo y dijo, ustedes están avergonzados. Vou passar em vergonha em vocês também. Voy a avergonzar a ustedes también. Então o profeta de vocês Entonces el profeta de ustedes vai andar 3 anos nu e descalço. dará 3 años desnudos y sin calzado. Isso é ou não é estranho, gente? Eso no es raro. Eu citei aqui o caso de Ezequiel, né? Yo dije el caso de Ezequiel. Sinceramente, Sinceramente, seria estranho você viver do lado de Ezequiel? sería raro tú vivir al lado de Aqui, Ezequiel. vamos botar os números. Eu confesso que sim. Yo confieso que sí. Se eu vejo o profeta ali assando bolo com cocô de homem, eu falo, por favor. Y yo veo el profeta asando el pan con excremento humano E todo comedido com a comida, em certo tempo, né? Muda de um jeito, muda de outro. Eu sei lá o que Deus disse para ele. Então, o que é mais prudente para a gente que acata conselho de outro profeta, William Branham, e que conhece a história bíblica, como se atrever a julgar um profeta? Como juzgar um profeta? Então, vocês entendem a minha aflição. Então, vocês veem minha aflição. Quando, porventura, se eu vejo que alguém Quando eu vejo se alguém o magoou o magoou por alguma razão, por algum motivo, e eu vejo ele naquele sentimento, eu vejo naquele sentido. eu fico pensando, será que não vai acontecer tudo isso com o povo também? Me quedo pensando, será que isso vai passar com o povo também? Porque ele me dizia no domingo passado, irmão William, Porque o irmão William me dizia no domingo passado o quanto Deus representou o quanto Deus representou no irmão Branham no irmão Branham muitas coisas que estavam no povo. muitas coisas que estavam no povo. Até a doença que ele tinha, que ele pediu Deus para curá-lo. Hasta a enfermidade que ele pediu a Deus para saná-lo. E isso era Deus Isso era Deus pregando através da vida dele. predicando por meio da vida dele. Então, não só em palavras, Não somente em palavras, mas um profeta ele prega mas um profeta predica com as atitudes dele também. com as atitudes dele também. Isso é o que a gente vê na Bíblia. Isso é o que vemos na Bíblia. Se Deus mandar, esse povo está muito exaltado, Que Deus disse, esse povo está bem exaltado. eu vou envergonhá-los atrás de ti, Vou avergonzá-los através de ti. por meio de ti. Eu imagino ele conversando com o Senhor não me passa essa vergonha não. Eu imagino, eu não me passo- Claro que eu estou imaginando aqui, não sei como vocês imaginam. Não, eu não quero fazer isso. Estou imaginando acá que eu não quero ser isso. Não, mas vai fazer. Pero vai ser. Esse povo precisa ser envergonhado. Esse povo necessita ser avergonzado. Precisa ser mais humilde. Necessita ser mais humilde. E o meu instrumento para humilhar essa gente és tu. O instrumento para humilhar essa gente é tu. E ele pode dizer a Deus, olha, eu não quero fazer. E ele pode dizer, não, eu não quero ser. Mas é um instrumento de Deus. Pero esse é o instrumento de Deus. Então vocês concordam comigo que um profeta prega Então, vocês por palavras o profeta predica por palavras e por obras? por hechos. Concordam comigo? Podem comigo. Então a gente pode se atrever a jogar um personagem desse? Então, podemos nos atrever a julgar um personagem assim? De maneira nenhuma. De nenhuma forma. Não tem jeito. Não é como. Então nós somos um povo privilegiado, Então, somos um povo privilegiado, mas também com uma responsabilidade que Deus nos deu, com uma responsabilidade que Deus nos deu, que eu acredito ser a maior de todos os tempos. que eu creio que é a maior de todos os tempos. E aí quando vem nos diz nessa simplicidade, E quando vem nos dizem para que a gente faça determinadas coisas, para que hagamos algumas coisas, a gente que crê em profeta, nós outros que acreditamos é provado exatamente aí, se prova exatamente assim. quem crê e quem não crê. Quem crê e não Porque é um instrumento que reúne os escolhidos, porque é um instrumento que reúne os escolhidos. mas também um instrumento que retira do seu reino os que causam escândalo e tropeço. Mas também é um instrumento que saca do reino os que E não adianta a gente querer meter a mão, e não é como nós outros colocar a mão, porque a gente não tem duas consciências juntas e nem tem esse ministério para isso. porque não temos duas consciências juntas e nem um ministério para isso. Então, em muitas ocasiões onde eu, Em algumas ocasiões, na minha presunção, quero atuar, em minha presunção quero atuar, ele disse, fica quieto. ele me disse, queda-se callado. Isso não é a tua parte. Isso não te convém. Eu fico, amém. Eu lhe disse, amém.
Eu vou esperar, mas a gente muitas vezes fica aflito, fica agoniado, quer fazer alguma coisa, querendo fazer algo, mas o trabalho que eu reconheço que eu tenho que fazer pero el trabajo que yo reconozco que tengo que hacer é esperar es esperar no Senhor. en el Señor. Isso foi o que nos disse o irmão Miguel domingo passado, Que nos dijo el hermano Miguel na transmissão, en la transmisión, a respeito dos que confiam e esperam no Senhor. con respecto a los que confían y esperan en el Señor. Então é isso que nós temos que fazer sempre, Entonces, es lo que tenemos que hacer esperar siempre, esperar no Senhor. en el Señor. Sabemos já pela palavra dele que somos os escolhidos do último dia Por la palabra que somos los escogidos del día postrero, e somos instrumentos nas mãos do Senhor. somos instrumentos en las manos del Señor. E quando ele diz faça tal coisa, Y cuando Él dice, haga tal cosa, aí a gente vai. ahí Quando ele diz vamos. para agora e fulano atua, a gente Cuando Él também, dice, para y el otro que va a actuar, a gente faz com muita alegria, entonces hacemos con mucha sabendo alegría. que estamos cumprindo a vontade do Senhor. Sabemos que estamos cumpliendo la voluntad del Señor. Então isso é assim que eu creio, irmãos. Es así como yo creo. E eu quis comentar com vocês também, Quise comentar con ustedes también, compartilhar com vocês, para que todos nós compartir para que todos nosotros sejamos ganhadores de bênçãos. seamos ganadores de bendición. Sempre, sempre. Siempre, Que não siempre. encontre-se em nossos lábios nunca, Que nunca se haya e nem em nossa mente, nenhum pensamento de julgar ningún pensamiento de juzgar ou falar contra o o hablar profeta. contra un profeta. E também de imitá-lo de maneira nenhuma. También de imitá-lo. Isso é uma blasfêmia diante de Deus. Una blasfemia delante de Então, Dios. se você não tem o rema Si para fazer determinadas tú coisas, no tienes, não se meta. no puedes hacer tal cosa, no te vayas a hacer. Deixa o profeta, porque é entre ele Porque es entre él e y Deus. Dios. Mas eu fiz esses comentários aqui Hice esos comentarios acá. em virtude do que eu conversei com o William no domingo passado, antes do culto. De lo que Claro que ele foi el hermano William el domingo pasado. muito mais abrangente Fue bien más abrangente com respeito a isso. E citou vários outros exemplos na Escritura também. hizo citación de muchos ejemplos en la escritura también. E eu sei que me ajuda e me ajudou, Sé que me ayudó y me ayuda. e por isso eu quis compartilhar com Por vocês eso quise compartir con ustedes também. también. Mas o que eu teria que falar mesmo Lo que yo quería que hablar mismo seria com respeito à expectativa sería con respecto a la expectativa do povo judeu. del pueblo judío. Já nós vamos ter um evento em Jerusalém, o irmão Miguel já fez, nem Veremos el evento en Jerusalén. fazer a apresentação de Jerusalém agora, depois da apresentação que ele fez. Ya no hay como presentar Jerusalén después de lo que el hermano Miguel presentó. O irmão William vai estar em Jerusalém e fez um convite para que nós o acompanhássemos nesse evento. El hermano William estará en Jerusalén. Isso, y gente. hizo la invitación para estarnos con él. É ter o privilégio que tiveram as pessoas que acompanharam os profetas no passado, Eso es tener de uma el forma privilegio- muito mais ampla. el privilegio de cómo las personas del pasado tuvieron. Eu fui convidado e eu quero, com a ajuda de Deus, estar presente. Y quiero con la ayuda O Miguel de Dios disse estar presente, que ele vai subir o Monte Sinai, que ele va a subir el monte Sinaí. e eu lhes digo que os judeus do mundo inteiro Y les digo que los judíos del mundo todo vão estar atentos à subida do Dr. Soto ao Monte Sinai. estarán pendientes de la subida del Dr. William en el monte Sinaí. Isso foi um pedido que o governo de Israel, através do Ministério de Relações Exteriores, Eso fue una petición del Ministerio de las Relaciones Exteriores de Israel, que os judeus, nesse dia, eles estão muito atentos ao que acontece aí, porque que los judíos estén pendientes de lo que está pasando ahí. eles vão estar comemorando Ellos estarán conmemorando exatamente nesse dia. Que coincidência, né? exactamente en ese día. Qué coincidencia, ¿no? Porque já o tínhamos em data. Porque ya lo teníamos la fecha No dia que Moisés recebeu en el día que Moisés recibió a lei. la ley. Nesse dia que os judeus do mundo vão estar atentos ao Sinai, En ese día que los judíos de todo el mundo estarán pendientes del Sinaí, é exatamente o dia que o Dr. Soto vai estar subindo o Monte Sinai. exactamente el día que el Dr. Soto estará subiendo. Então aí vem no que eu tenho buscado dizer nas minhas, Ahí está lo que yo reconhecendo as minhas dificuldades de expressão, y reconocer mi dificultad de expresarme.
Mas um gesto de um profeta tem significado? Pero el gesto de un profeta tiene significado. Se ele deitar do lado direito, se ele deitar do lado esquerdo, se ele... Se acostar del lado Tem ou não derecho, tem um significado? hay o no hay un significado. E ele subir o Sinai exatamente nesse dia, será que tem um significado? Subir el Sinaí exatamente nesse dia, hay un significado? Eu suspeito que sim. Eu sospecho que sim. Eu digo-lhes também Les digo também que o Dr. Soto hoje que o Dr. Soto é um personagem onde os judeus, rabinos do mundo inteiro estão olhando para ele. é um personagem que os rabinos de todo o mundo estão mirando hacia ele. Ele foi convidado para agora no mês de abril, Ele foi invitado para que no mês de abril está em Washington, estivesse em Washington, onde vão ser reunidos somente onde serão reunidos os parlamentares amigos de Israel do mundo inteiro. parlamentares, deputados, amigos de Israel de todo o mundo. E o convidado de honra chama-se Dr. William Soto Santiago. E o invitado de honor se chama Dr. William Soto Santiago. Um detalhe, ele não é parlamentar, Ele não é parlamentar, mas é reconhecido como o maior amigo de Israel. ele é reconhecido como o mais grande amigo de Israel. Anteontem nos avisaram, Anteayer nos avisaram da parte do Estado de Israel, pela parte do Estado de Israel, disseram, Dr. Soto, dijeron, nos chegou um aviso de Israel nos chegou um aviso de Israel que consideram ele que consideram ele o quinto judeu mais importante do mundo. o quinto judeu mais importante do mundo. Claro que nessa lista eu penso que o primeiro eles devem ter colocado Moisés. Claro que nessa lista penso que o primeiro foi Moisés. É que eles não escutaram o irmão Miguel falando aqui onde está Moisés, né? Que não escutaram a irmã Miguel disse onde está Moisés. E eu vejo que tudo isso é o Senhor prosperando E eu que é do Senhor prosperando a palavra dele. sua palavra. Quando ele vem Quando ele vem, e me diz num almoço, por exemplo, me disse em uma comida, num almoço, é hora de fazer contato com os judeus. é hora de fazer contato com os judeus. Eu digo, meu Deus do céu, de que jeito que eu vou fazer contato? Não conheço ninguém. Como vai ser isso? Não conheço nada. Chegou o momento. Ele disse, chegou o momento. Então, a gente vê Então, vemos se materializando isso do jeito que começou, do jeito que está hoje. E pessoa como está hoje, Em 2005, quando começou a Israel, no dia 14 de junho, em 2005, alguns de vocês aqui estavam presentes 14 de junho, no Hotel eles estavam presentes, Nacional, em Brasília. no Nacional de Brasília. Vale dizer que nesse dia nós tivemos 2 tremores de terra E nesse dia tivemos 2 tremores, temblores de terra. em um lugar onde os cientistas disseram que não existe tremor de terra. Em um sítio onde os científicos disseram não há temblor de terra. E nesse dia foi quando estava começando essa etapa, vários congressistas do Brasil estavam presentes. Nesse dia que estava E eu começando também. essa etapa, muitos congressistas do Brasil estavam presentes, eu também. Então foi o início dessa etapa que nós estamos vendo se materializando hoje. Quando começou essa etapa que estamos vendo materializada hoje. Agora é fácil, né? Agora é fácil. Quando começa e diz, esse pregador, Quando empieza a dizer, olha como são esses predicador, judeus. Mira esses judeus. esse latino-americano, Esse latino-americano, depois é melhorando, esse porto-riquenho, depois mejorando, esse puerto-riqueño, esse norte-americano, esse norte-americano, e agora esse judeu. e agora esse judeu. Vai mudando, porque quando Aí eles, vai comendo. quando eles vão vendo que está sendo bem sucedido, falam assim, é dos nossos. Quando eles vão vendo que é dado bem sucedido, dizem, é Deus. É judeu. William Soto é judeu. William Soto é judeu. Agora sim, né? Mas um tempinho desse, ó, não para ouvir que é pregador. Um tempo atrás, esse Agora um isso predicador. é gratificante, gente. Pero é bem gratificante. Ver como eu já ouvi vários rabinos. Deus me deu esse privilégio de estar presente em momentos como esses, Deus me deu muitos privilégios de escutar rabinos dizendo, calem-se de todos escutar rabinos dizendo, cara, e ouçamos o que diz o Dr. Soto, vamos escutar o que diz. porque ele sabe o que diz. Porque ele sabe o que está dizendo. Nós vimos e está filmado no último evento que tivemos na Colômbia, Nós vimos, ele está gravado no último vimos a comunidade judia. Vimos a comunidade judia. Dentre todos, eu observava bem o embaixador de Israel, o chefe de segurança do Estado de Israel, da embaixada, o embaixador, a esposa, que de frente com a gente chorando, Que delante de nós estavam Assim. chorando, e impactados pelo que o Dr. Soto estava dizendo. impactados com o que o Dr. Soto Vem para mim e Viene diz, eu não sei se você já percebeu, donde mí y me dice, no sé si tú ya se dio tem algo nesse homem. hay algo en ese hombre.
Falei, eu não notei nada ainda, mas deve ter. Nada, eu creio que há. Isso, eu vi em Jerusalém, eu comentei com vocês também. Levi também, Parece que eu comentei com vocês de uma reitora argentina editora argentina, que chegou para mim que chegou, e disse, como que me param os pelos quando esse homem habla. que me para nos pelos, que eu fico arrepiado quando esse Você homem não viu algo diferente nele? Tu não ouviu algo raro ainda? Não. Mas tem algo diferente que os judeus estão muito atentos. Eu estive lá Diferente que os judeus estão atentos. em Nova York por 2 ocasiões. Uma vez eu fui com o Bente. Em Nova York, uma vez eu fui com gente, E no jantar eu vi um rabino dizendo, nós estamos acompanhando cada passo dele. e lá sendo um rabino de ouro, estamos acompanhando cada passo dele, cada pisada dele. O está acompanhando. Então, eles estão, E foi quando eu fiz a pergunta para eles, quando eles se eles esperam o Messias. Eu disse, claro que nós esperamos. Eles estão esperando o Messias e disseram, sim, claro que estamos Mas esperando. não é para vocês. Pero não é para vocês. Embora vocês vão ser abençoados por ele também, mas ele é nosso. Aunque vocês serão bendecidos por ele, pero ele é nosso. E eu falei assim, mas pelo menos aqui para eu saber, para eu não me perder muito, para eu achar. Pero por lo menos para que eu não me pierda, Como que ele vai ser? como ele será? Eu sempre repito isso, mas é que me impactou isso. Pero isso me causou muito impacto. Ele disse, tranquilo, o mundo vai conhecê-lo. Queda-te tranquilo, o mundo não conhecerá. Ele não vai passar desapercebido. Ele não passará desapercebido. Ele vai ser um grande pacifista. Ele será um grande pacifista. Quando você vir alguém assim, Quando vir alguém assim, trazendo a paz para Israel, para Israel, aí ele disse, Adão Shlomo, ele disse, Adão Shlomo, esse pode ser ele. esse pode ser ele. Eu falei assim, está mais fácil. E já está fácil. Então, são coisas que a gente tem visto se cumprir, São coisas que temos visto se cumprir, que nos alegra muito. que nos alegra muitíssimo. Eu vi no jantar também Vi também nessa cena que eles me mandaram, eu vi a esposa do rabino. que me mandaram escutar a esposa do rabino. Olha o nome desse homem. E o nome desse muchacho, desse homem. Gente, observa bem o nome dele. Ele, o nome dele. E eu, Eu, o que tem o nome dele? e aí o nome dele? Não, nada. Não, nada. Mas foi lá, olha aqui. Vira. Eu já vi mais ou menos, né? Já vi um pouco, Eu estive em Miami, quando estava em Miami, num grupo de pessoas em estudo, algumas pessoas estudando, bem atentos bem atentos, a um detalhe que eu quero comentar com vocês. e quero comentar com vocês. E eu comentei com uma judia, E falei com uma judia, que é filha de rabino, que é filha de rabino, professora de teologia e filosofia, maestra de teologia e filosofia, e é astróloga também. e astróloga também. Então ela conversava comigo e disse, olha, tem um grande erro E platicava comigo e dizia, há um grande quando erro traduziram a Bíblia quando traduziram a Bíblia, lá em Êxodo 3, em Êxodo 3, que quando Moisés perguntou quando Moisés perguntou, ao Senhor, diga-me o teu nome, diga-me tu nome, para que quando me pergunte eu fale às pessoas qual é o teu nome. quando perguntarem, eu lhe diga qual é tu nome. Então vocês vão em hebraico Então, se vocês vão em hebraico, e está escrito Erreye, está escrito, Asher Erreye. Eu serei o que serei. ele que serei. Não disse eu sou, Não te dije, eu sou. eu serei. Disse, eu serei. Diz alguma coisa isso, gente? Isso, Muda muita coisa? Você cambia algo? Muda ou não muda? Cambia ou não? Muda muito. Cambia muito. Porque se você vai escrever Porque se tu for escrever, eu serei em inglês, eu serei em inglês, é facinho de escrever. é bem fácil de escrever. Fácil, né? Bem fácil. Fala inglês, né? Habla inglês. Simples, né? Bem sensível, não? Serei. Porque esse will é o verbo auxiliar do futuro. Porque esse é um verbo auxiliar do Ou futuro. eu serei ou eu estarei. É assim de Eu serei simples. ou estarei. Bem sensível.
Mas o mais intrigante, Pero lo que más, para quem fala inglês de aqui, los que hablan inglés acá, tem acho que o Elix, creo que Leeds, vocês veem que o sou inglês, ele é o que intensifica uma frase, né, dá intensidade à frase. lo que da intensidade a una frase. Vamos colocar o to aqui. Vamos poner un to, É uma preposição. es una preposición. Aí você separa embaixo de novo. Entonces tú pones abajo separado nuevamente San, Iago, Pode ser sempre inglês inteiro, né? San, Iago. Iago, O mesmo Santo Iacov. el mismo santo. Assim separando, isso está escrito exatamente assim em inglês. Está escrito Sí, assim. separando está exactamente en inglés. Iago, que é mesmo que Jacó. Lo mismo que Jacob. Agora, isso significa muito, talvez para vocês não significa muito. Imagine que uma pessoa tem um nome que diz: Eu estarei para o Santo de Jacó. Significa muito que uma pessoa tem o nome inteirinho escrito assim. Imagine uma pessoa no mundo inteiro com o nome assim. O nome todo. Está dito assim: Eu serei para o Santo de Jacó. Você sabe que um judeu lê isso, principalmente nos Estados Unidos, ele fala: que é isso? Imagine judeu nos Estados Unidos. Isso é coincidência? Quem colocou esse nome assim? Foi ele mudou depois de... Ele mudou o nome depois de grande? Ele cambiou o nome depois de viejo. Depois de grande, rapaz. De major. Aí vocês vão ver por que eles se preocupam com isso. Aí vocês vão ver por que eles tomam tão em sério isso. Porque vocês vão lá no livro de Isaías. Você vai no livro de Isaías. Deixa eu ver se eu... São detalhes que a gente está comentando porque está numa reunião de pastores. Detalhes que estamos comentando porque estamos em uma reunião de pastores. Mas seria muito bem que vocês guardassem aqui. Seria muito que vocês guardem. Eu não sei o que o doutor vai falar comigo depois de eu falar isso. O doutor vai depois trabalhar isso. Isaías 29. Isaías 29. Mas que é estranho né? Uma pessoa ter um nome inteirinho assim, que forma uma frase. Eu estava falando com judeus nos Estados Unidos. Eu disse: não, meu Deus do céu, o que é isso? Aí vamos aqui em Isaías 29. Versículo 22 em diante diz: portanto, acerca da casa de Jacó. Verso 22 em adelante. Portanto, diz assim a casa de Jacó. Assim diz o Senhor, que remiu a Abraão. Jacó já não será envergonhado. Portanto, Jeová que redimiu a Abraão, disse assim a casa de Jacó. Nem mais se empalidecerá o seu rosto. Mas quando ele e seus filhos virem a obra das minhas mãos no meio deles, santificarão o meu nome, santificarão o Santo de Jacó, e temerão o Deus de Israel. Isso é o que eles esperam. Então aparece uma pessoa que tenha ou seja, aparece uma pessoa que trabalha para Israel, que é visto como um dos maiores amigos de Israel hoje, já é conceituado como o maior pacifista do mundo.
E é o quinto maior judeu de Israel. y es el quinto judío más grande Mais de Israel, importante para más Israel. importante para Israel. Com um nome desse, você acha que eles não vão estar atentos? Com um nome assim, vocês não vão pensar que eles estavam pendientes. Estão de orelha em pé muito mais que a gente. Estão mais pendentes, muito mais tempo que nós outros. Muito mais. Muito mais. E baseado também no que me disse Com base um rabino também que é parlamentar, rabino que é parlamentar, dizendo, olha, a gente precisa de não mais que dizendo 3 anos, necessitamos não mais que 3 anos. porque o Messias tem que se apresentar a Israel nesses 3 anos. Porque o Messias tem que se apresentar a Israel nesses 3 Agora, anos. por que eles dizem 3 anos? Por que eu disse 3 anos? Eu vou deduzir aqui. Por ele, não. Vocês já ouviram falar na estrela de Kepler? A constelação de Kepler? A constelação de Kepler. Não. Então a gente vai comentar. Então vamos comentar. A constelação de Kepler, A constelação de Kepler. ele considera essas estrelas que se uniram no tempo de Jesus, Se juntaram no tempo de Jesus. quando nasceu Jesus Quando Jesus e quando nasceu Moisés, quando Moisés nasceu, apareceu essa estrela, apareceu essa estrela, né, que a gente conhece na Bíblia como a estrela de Belém. que conhecemos como a estrela de Belém. E a gente conhece hoje como a constelação de Kepler. E conhecemos hoje como a constelação de Kepler. Coincidentemente, Coincidentemente, claro que é coincidência, claro que isso é uma coincidência. ela apareceu em 1940. Ele apareceu em 1940. E apareceu entre mais ou menos uns 6 meses aí de início até junho, mais ou menos de 40. De 1940. Não é coincidência que a mesma estrela de Belém apareça nessa data? Pela mesma estrela de Belém surda aparece nessa data. Vocês acham que os judeus deixariam passar por alto essa data? Vocês pensam que os judeus passariam por alto essa fecha? Então, contando a partir daí, uma geração para os judeus é de 70 anos. Então, vocês contando assim, que uma geração para Eles se baseiam lá nos Salmos, é de 70 anos. onde diz que os dias dos homens serão de 70 anos. O salmo disso. A partir disso é canseira. Que os dias dos homens serão de 70 anos. Ou seja, que Deus, a partir disso aí, é uma bênção que Deus nos dá. Ou seja, que depois disso é uma bendição que Deus nos dá. Mas por haver sido estipulado assim, Por haver sido feito dessa maneira, algumas correntes judias algumas correntes de acreditam que uma geração tem 70 anos. creem que a geração de judeus tem 70 anos. Então, até 2010, Então, hasta 2010, quando alguém quando alguém que eles estão esperando que deve ter nascido em 40, que quizás nasceu em complete 40, 70 anos, tenha 70 anos, ele disse, até aí tem que ter acontecido, até essa fecha tem que ter acontecido algo. haver passado algo. E um judeu também, O judeu também, Yeshua, Yeshua, que vocês também conhecem, e vocês também conhecem um rabi, rabi, a gente consegue entender muito mais hoje conseguimos compreender muito mais isso. São Mateus 24, né? São Mateus 24. Vamos lendo. Vamos ler. Eu não sei na versão de vocês como diz, Você começar na versão de vocês, mas tem muita gente atento a isso também. há muita gente pendente. Isso é um tema que dá pano para manga, né? Um tema bem assim. E dizia, aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Eu estou lendo desde a perspectiva judia, tá bom? Leyendo desde a perspectiva judia. O sinal do Filho do Homem no tempo de Yeshua e no tempo de Moshe foi o quê? A estrela de Belém. No tempo de Jesus, Moisés foi que a estrela de Belém. Então disse aqui o Senhor, Então, diz acá, quando falando da vinda quando hablando da venida do Messias, del Mesías, ele deu um sinal. ele deu uma señal. Aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Então aparecerá a señal del Hijo del Hombre en el cielo. Todas as tribos da terra se lamentarão. Então lamentarão todas as tribos da terra. Eu quero dizer-lhes que eu estou falando como? Eu estou falando como Desde a perspectiva judia. desde o ponto de vista judío. Então, na Bíblia em hebraico, Então, na Bíblia em hebreu, diz que vai aparecer o sinal do Filho do Homem no céu. diz que aparecerá E as tribos de Eretz no cielo e as tribos de Eretz se lamentarão. se lamentarão.
Você sabe o termo Eretz, Vocês sabem o termo ou o termo a terra, ou quando usada pelos judeus, ela se refere usada por os judeus e fiéis ao território de Israel, lá em Eretz. Lá em Eretz. Então diz que as tribos de Eretz Então se diz que as tribos se de lamentarão. Eretz se lamentarão. Então quando começou a aparecer sinal, vocês ouviram falar alguma perseguição aos judeus? Então, quando apareceu essa señal, vocês escutaram de uma perseguição aos Como judeus, apareceu no tempo de Moisés, como passou no matando tempo a de todas Moisés, as crianças, matando todas as e no tempo de Jesus no também, tempo de Jesus também, e em 1940 também, 39, 40 até 45. 39, 40, até 45. Bem interessante isso, não é? Curioso isso. Bem curioso. E aí vem, então para mim, Então, para mim, eu acredito que olhando desde a perspectiva judia, eu acredito que essa profecia do Rabi Jesus desde o ponto de vista judío, se cumpriu. a profecia do Rabi, que Jesus Apareceu um sinal do céu, apareceu a señal no céu, as tribos se lamentaram. as tribos se lamentaram. Vamos ler na sequência? Vamos ver o que diz. É uma escritura que é sempre tida para a gente, mas olhando desde a perspectiva judia. É uma escritura bem interessante para nós, pero desde Bem o ponto conhecida. de vista judío, E todas as tribos da terra se lamentarão. E depois, em seguida, disse: verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens, sigue diciendo, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo, com poder e grande glória. con poder y gran gloria. Nós vimos esse sinal também? Ou soubemos dele? También nos supimos dele, Na sequência, não foi? en la secuencia, ¿no? Seguido. Será que o Filho do Homem, que é Será que el Hijo del Hombre, título de profeta quando se fala assim na Bíblia, el título de profeta en la Biblia, estava nessa nuvem? estaba en esa nube? Que diz que ia aparecer. Depois, em seguida, ia aparecer uma nuvem no céu. Dice que después aparecería una nube en el cielo. É muito interessante que também em grego, Es bien interesante que en griego, quando se fala nuvens, é o mesmo termo usado para testemunhas. cuando se habla nube, es el mismo termo, Então, la misma palabra para testigo. alguns teólogos, quando eles leem nuvens, eles sabem que se referem não às nuvens de chuva. Entonces, algunos teólogos, cuando leen Eles se referem a uma nuvem de testemunhas, que nuvens e testemunha é a mesma coisa. quiere a testigos, porque nubes y testigos son la misma cosa. Então a gente pode entender que uma série de coisas aqui nessa escritura. Muchas cosas en esa escritura. E depois de aparecer essa nuvem no céu, Y después de esa nube aparecer en el cielo, que talvez tenha aparecido por aí, quizás apareció por 63, deve ter aparecido em sequência a isso, 63, seguido apareció eso, enviará o Senhor y enviará os seus anjos sus ángeles com grande voz de con trombeta. gran voz de trompeta. Na sequência, vocês Seguido, ouviram depois disso alguém com grande voz de trombeta? escucharon a alguien con gran voz de trompeta. Então eu só conheço um personagem Un personaje que coincidentemente nasceu quando apareceu a constelação, y nació cuando apareció esa constelación, esteve em 63 estuvo en 63 nas nuvens en las nubes, e vem com a mensagem de grande voz de trombeta. viene con el mensaje de gran voz de trompeta. Não tem jeito No hay de vocês confundirem ele comigo. ustedes o confundirem conmigo. Não tem jeito. No hay como, Nem com nenhuma outra pessoa. ni con nadie, Porque todas as escrituras, que todas las escrituras, todas as todas profecias las profecías do Senhor Jesus, del Señor Jesús, Yeshua HaMashiach, Yeshua HaMashiach, estão se cumprindo están se cumpliendo em um personagem en un personaje que nós temos o hábito de chamar nosso amigo, nosso irmão. que tenemos el hábito de llamar nuestro amigo y nuestro hermano. Agora vocês Ahora, ustedes, imaginem essas pessoas conhecendo as escrituras, estas personas conociendo las conhecendo escrituras, essas profecias. conociendo las profecías, Eles estão ou não estão ellos están o no están aflitos? afligidos, pendientes, Como disseram recentemente na Colômbia, como han dicho en Colombia. o Messias já tem cabelo branco. El Mesías ya tiene A gente canto. tem que achá-lo, Tenemos que porque ele buscar, tem que estar em algum lugar. porque él tiene que estar en algún lugar. Ele tem que estar, gente. Él tiene que Lá em Israel, quando eu fui no congresso en Israel cuando fue al Congreso, do outro ano, foi feito um fórum pela paz, en el Fórum de la Paz, e vieram vários conferencistas, reitores, muchos repórteres, né? reporteros, Gente de vários países ali do Oriente gente Médio, de muchos países del Oriente, da Europa também. Medio Oriente,
e vários professores. y maestros también. E então me deram Entonces me dieron a oportunidade de abrir a palestra de um dia. la oportunidad de abrir la palestra de un día. E eu falei com o professor que estava coordenando o evento. Y hablé con el profesor, el maestro que estaba coordinando el evento, Eu falei, o que vocês querem que eu fale? y le pregunté, ¿qué quieren que yo hable? Eu falei, não, você trazer uma opção para Israel, uma solução para os problemas de Israel. Una opción para los problemas de Israel. Eu fui com o Dr. Souto e falei, gente, como que eu vou apresentar uma solução para Israel? Y dije, ¿cómo voy a presentar una solución para Israel? Aí eu li Entonces leí uma escritura una escritura, que está em 1 Reis, está en Primero de Reyes, 18, 27 em diante. 18, 27 en adelante. Ou seja, a gente está comentando coisas que estão acontecendo já. Entonces estamos hablando de cosas que están pasando ya. E eu imagino que para muitos de vocês isso é motivo de muita Me alegria. imagino que para muchos de ustedes A es gente motivo de gozo. analisa uma profecia Estamos en una profecía e vê essa profecia se cumprindo em totalidade. y ver esa profecía cumpliéndose en su totalidad Então, isso me causou muita alegria e me dio mucho gozo. a escritura que eu li La escritura que yo leí é o desafio de Elias. es el reto de Então, eu li a escritura do desafio de Elias Entonces leí la escritura del reto de Elías e li o versículo 30 depois. y leí el verso 30 después. Então, Elias disse a todo o povo, chegai-vos a mim. Entonces dijo Elías a todo el pueblo, acercaos a mí. E todo o povo se chegou a ele. Y todo el pueblo se le acercó. Elias restaurou o altar Y él arregló el altar de, que estava em ruínas. el altar de Jehová que estaba arruinado. Tomou 12 pedras, Y tomando Elías 12 piedras, segundo o número das 12 tribos dos filhos de Jacó, conforme al número de las tribus de los hijos de Jacob, ao qual viera a palavra do Senhor, al cual había sido dada a palabra de Jehová, Israel será o teu nome. será tu nombre. Depois que eu li isso aqui, Después que leí esto, eu falei, se Israel está fácil de resolver o problema deles. está fácil para Israel resolver. Reúne as 12 tribos, Reúna las 12 tribus. acha Elias, Halle a você acha Elias para reunir as 12 tribos, Elías para reunir las 12 e ele resolve os problemas de Israel. y él va a arreglar los problemas de Israel. Ele falou assim, teve um que subiu depois que eu falei, falei assim, Hubo uno que simples, né, gente? me dijo, simples, ¿no? Sencillo, ¿no? É só achar Elias. Solo encontrar el Eu falei, é isso mesmo. es así. Ele disse, gente, como é que eu vou acreditar que seja tão simples o problema de ¿Cómo Israel? voy a pensar que sea tan Temos os simples maiores el problema de Israel? especialistas do mundo tentando resolver. Tenemos los Estamos reunidos aqui num grupo de reunidos para resolver expertos, un grupo de expertos buscando a solução para Israel. buscando la solución para E Israel. vem alguém e diz que é só achar Elias. Y viene alguien y dice que es solo encontrar Elías. Eu ainda continuo achando que é isso mesmo. Yo sigo creyendo que es así, É só encontrar Elias, solo encontrar Elías. que o problema deles vai ser resolvido. Por mais Por más estranho que possa mal que pueda parecer. parecer. Então é importante, gente, a restauração La restauración do altar. del altar. E o único que pode fazer isso é Lo único Elias. que puede hacer eso es Elías. Então é importante o trabalho que a gente está fazendo na Israel, eu considero que sim. Es importante el trabajo que estamos haciendo con Israel. Yo creo que sí. Em conjunto, todos nós estamos trabalhando de uma forma ou de outra, nós estamos Estamos trabajando apoiando de una manera, o Dr. Souto el Dr. Soto nesse projeto também dele, en ese proyecto de él. como estamos apoiando no da construção da carpa Estamos apoyando en la construcción de la casa também. también. Ou seja, nós temos a bênção de ter muito trabalho. O sea, tenemos la bendición de tener mucho trabajo. Ele vem, o Adão Miguel disse, quintuplique a meta. Don Miguel viene y dice, quintuplique la meta. E vem para a gente e diz, Viene para nosotros y dice, temos muito trabalho, este é o ano. tenemos mucho trabajo, este es el año. Eu falei, meu Deus do céu, Dios mío. amém. Amén. Mãos à obra. Manos a la obra. Eu estava vendo aqui, Está que saiu nessa revista aqui da Igreja Universal, nessa revista de la Iglesia Universal que eles colocaram essa revista, está em todos os lugares que tem a Igreja Universal, y eso está en todos los lugares donde hay la Iglesia Universal, que fala da IURD,
que habla da unidade, está comprometida com a paz no mundo. está comprometida com a paz do E fez mundo. uma aliança E isso pacto com a Amo Israel. com Israel. Diz que vão fazer com que a Amo Israel chegue em 170 países. Digo que Isso disse para o lá Israel vai chegar a 130 Erlix. países. Tem a matéria aqui, ó, nessa revista aqui. A matéria está em revista. E agora imagine se a gente tem trabalho. Se temos trabalho. Eu vejo uma história dessa aqui, eu fico Eu assustado. uma história assim me quedo assombrado. Falei, gente, vamos correr, senão o pessoal faz a obra pela gente. Correr, porque senão as pessoas vão nascer Senão, por nós. se eles disseram agora, me avisaram esses dias que Viveram esses dias. a TV Record está à disposição dos eventos da Israel. Está à disposição dos eventos de Israel. Então, gente, a gente tem que correr. Temos que correr. É por isso que a gente está Estamos trabalhando trabalhando. em todos os campos, porque a tenda precisa ficar pronta, Aquela carta necessita se quedar lista. o altar de Elias precisa ser restaurado, El altar de Elías o mundo precisa conhecer a mensagem, daí porque os programas Por isso os programas de televisão, de televisão, o Bendy esteve conosco lá em Goiânia, nós outros em Goiânia, ele participou de algumas coisas interessantes, acho que você estava presente, que o irmão William estava no pátio da Cadima, no pátio de Cadima, e quando ele saiu do terreno, acho que o Jean estava presente também, e creio que Jean estava presente. e só o fato dele sair um pouquinho, Só o hecho dele sair, pessoas que passavam na rua, pastores, disseram, gente, o doutor Soto, pessoas que estavam passando na casa, olha o doutor Soto ali. o doutor Soto ali, Aí correram, entrou, ele tinha entrado no escritório, eu disse, não, mas na oficina, eu reconheci, aquele é o doutor Soto. Eu falei, é ele mesmo. Eu podia saudá-lo. doutor Soto. E me perguntaram, pode saudar? Pastores de igreja evangélica, De igreja evangélica, que foram saudar que foram saudar, e parabenizá-lo pelo trabalho que ele está fazendo. felicitar por esse Em trabalho. muitas igrejas, Muitas igrejas, lá no Goiás, em Goiás, os pastores estão dizendo, escutem William os Soto, pastores estão dizendo, escute porque o programa dele não ofende a nenhum de nós, porque o programa dele não ofende a nada. e é edificante. E é edificante. Então, eu nunca tinha visto os pastores dizer Eu isso. havia visto os pastores Eu havia ouvido ele dizer, havia escutado fiquem eles tranquilo, quando chegar a etapa dizer, deles, tranquilo, quando chegar a etapa deles, vocês vão ver eles verão que eles vão vir. que eles virão. Assim como ele disse a respeito do pessoal do quarto Elias. Assim como viu a respeito deles quarto E a gente vê isso se materializando hoje. e vemos isso se materializando. Eu fico hoje. contente, Eu me quedo contente. porque vamos dizer, é a minha cidade, né? Porque me Sabe como é que eu me sinto? Com dever cumprido. Sabem como eu me sinto? No lugar que Deus me deu, No lugar que Deus me deu, o conhecem. vou conosco. Porque essa é a minha missão, Porque esse é fazê-lo conhecido. a ser conhecido. Então, se é a missão de vocês também, agora começou em Minas também, no estado de Minas, fazê-lo conhecido. Estamos em Rondônia, estamos no Acre, Estamos em Rondônia, está entrando em Roraima também, porque a nossa missão é, depois de conhecer Depois de conhecer esse personagem, esse personagem, torná-lo conhecido. Pelo menos eu reconheço que é a minha missão. penso que esse Eu acho que muitos de vocês, pastores, também acham que é a missão de vocês. penso que muitos dos pastores pensam que essa é a sua missão também. É uma das missões, né? Uma das missões. A minha missão principal, a minha missão, é fazer com que o mundo É fazer com que o mundo conheça a manifestação de Deus hoje. a manifestação de Deus hoje. Foi para isso que eu fui chamado. Foi para isso que fui chamado. Foi para isso que Deus me chamou. Eu reconheço isso. Que esse é o meu ministério. Esse é o meu ministério. Eu sei Eu sei que a etapa é diferente. que a etapa é diferente. O meu pai, quando apresentava o Dr. Soto, Apresentava o Dr. Soto, ele várias vezes dizia: muitas vezes dizia, o dia que eu tiver que subir no púlpito o dia que eu me parar no culto e não puder apresentá-lo como profeta de não Deus, puder apresentá-lo como o profeta de Deus, eu não quero estar mais aqui. eu não quero mais estar aqui. Porque o meu ministério é para escolhido. Porque meu ministério é para os escolhidos. Radical. Era bem radical. Era o jeito dele mesmo. Era E não adiantava se dizer diferente. O Geu conheceu, como dizer, o Cavalcante também. Cavalcante, Já lá em 77, 78, ele fez um carro com uma placa bem grande em cima um coche com uma placa bem grande e andava na rua e caminhava por la calle, testificando testificando da estada de um profeta sobre a terra. de que um profeta estava sobre a terra. Eu posso dizer diferente Pode hoje. dizer, O doutor Soto, o doutor Soto, o professor, o maestro, mas eu sei quem ele é. mas eu sei quem é.
E ainda que eu esteja apresentando dessa forma, Aunque eu esteja apresentando eu sei a minha missão. E é a missão de cada um de vocês, ministros da Pedra Angular também. Torná-lo conhecido. Oxalá Deus dê a vocês esse privilégio. Ojalá Deus deu a vocês esse privilégio. E é aí onde eu vejo quando vem esses grandes grupos. Donde esses grandes grupos Eu disse, gente, deixa eu correr, porque senão eles tomam a minha bênção. têm que correr, porque senão eles vão tomar mi bendição. Mas tomara que eles conheçam já através do nosso trabalho. Espero que eles conosco também. Então Todo vocês nosso ministério, nosso trabalho. Esforcem-se a 100 por 1. Então, esforcem-se assim por um. Combinado? Não vamos ser pastor que levanta de manhã Vamos ser pastor que e se preocupa somente com o culto da quarta ou da sexta-feira se queda preocupado por a atividade do miércoles e chega no culto ainda atrasado e chega na atividade atrasado e faz campanha só quando o irmão William vem. e faz campanha só quando o irmão William vem. Vocês acham que não existe gente assim, né? Vocês imaginam que não existam pessoas Quando o irmão William vier, nós vamos fazer uma campanha nessa cidade. quando o irmão William vem, Gente, ó, é agora. vamos fazer uma campanha. Vamos fazer campanha mesmo. Vamos fazer uma campanha mesmo. Porque o tempo, Porque o tempo eu ia dizer, está terminando. Mas eu acho Pero eu penso que eu já escutei e diferente. já escutei de outra maneira. Mas vamos dizer, está terminando. Vamos dizer, está terminando. Tem uma parte de uma profecia do irmão Branham. Aí na profecia do irmão Branham, Ele diz, agora meus amigos pentecostales, agora meus amigos agora mis hermanos testigos de Jeová, agora meus irmãos testemunhos de Jeová, se dão ustedes cuenta, se vocês sabem ustedes onde aparecerão os 144,000, vocês sabem onde aparecerão 140, sabem ustedes onde aparecerão todos os grandes milagros sabem onde de aparecerão revelação milagres de revelação allá en la edad judía. lá na era No es en nuestra edad. não é em nossa era, No hay nada registrado en ella. não há nada registrado nela, Tan solo la iglesia preparando y yéndose, somente a igreja se preparando e indo, seguro con el poder de Dios, seguramente que com o poder de Deus pode hacer obrar milagros pode operar milagres y portentos. e potentes, Portentos. Sabemos isso. sabemos disso, Pero la cosa real mas a coisa real era aquí a los judíos. é aqui para Quiero decir, eu quero dizer, el poder real o poder real de obrar de operar y obrar de milagros operar milagres é com os judíos. é com os judeus. Então, as duas coisas estão caminhando juntos. As duas coisas Os judeus, já assinalando por aqui, já de um lado, a importância do nosso trabalho, e do outro, a grande carpa ficando do pronta. outro lado, a grande carpa se quedando. As duas coisas, oxalá, ficam prontas juntas. Ojalá as duas coisas Porque uma coisa depende da outra. porque uma depende da outra. Segundo o que está dizendo o irmão Branham. Segundo o irmão Branham, E o irmão William colocou que várias outras escrituras apoiando isso que ele o disse. irmão William puso muitas outras escrituras falando dele. Então, as duas coisas têm que caminhar juntas. As duas coisas têm que caminhar juntas. É por isso que vocês estão vendo o Miguel correndo, mas o Benji e o grupo deles, Miguel e Benji correndo para deixar isso pronto. para levar isso listo. E nós aqui de outro lado também. Os outros acá do outro lado também. Porque o fogo vai descer Porque o fuego acontecerá. quando o altar estiver em ordem. Quando o altar estiver listo. Então é por isso Por isso que nós temos que trabalhar que temos que trabalhar e trabalhar e trabalhar muito. muito. Não serve mais fazer pouca coisa, não. Não sirve a ser qualquer coisa. Vamos trabalhar Vamos a trabalhar 100 a 100 por um. por um. Parece que isso foi também que foi falado domingo Isso foi falado domingo pelo Miguel pelo irmão Miguel na transmissão, não foi? na transmissão. Então isso é, a gente trabalhar 100 por um. Isso é trabalhar a 100 por um. O irmão William também. E o irmão William também. Então vamos trabalhar 100 por um. Vamos trabalhar a 100 Compromisso de escoteiro, compromisso de ministro de Deus. de Deus. Gente, olha, que venha um espírito de inquietude em vocês, que vocês não consigam dormir se vocês não fizerem, se não aproveitarem bem o dia no reino de Deus. Que dê uma insônia em vocês, E nunca mais duas que nem remédio faça vocês dormir. medicina les hagan acostar. Você vai dizer que a única coisa que vai deixar vocês dormir E vocês vão
decir que la única cosa que é quando o sol se põe, você disser, eu produzi a 100 por 1 hoje. Assim a gente vai... incendiar o Brasil. incendiar el Brasil. E outros países também. Otros países también. Porque tem uma... Porque hay Há coisas bem interessantes hay cosas bien interesantes. que vocês não se ofendam com isso. Por favor, no se queden ofendidos con eso. Quando veio o irmão Miguel no Brasil a primeira vez, a segunda vez talvez, Cuando el hermano Miguel vino al Brasil por segunda vez, eu acho que foi no ano 76, él por 76, 76. 76, Ah, não vou citar o que ele disse naquela vez. voy a decir lo que dijo aquella vez. Mas ele disse alguma coisa quando viu os irmãos de Goiânia cantando. Él dijo algo cuando vio a los hermanos de Goiânia cantando. Me disse o irmão Samuel Martins, Y dijo el hermano Samuel, que estava presente no evento, que estaba presente en e disse, ele falou cheio do Espírito Santo. y él dijo, lleno del Espíritu Santo. Eu vou comentar como companheiros que não cause nenhum constrangimento a ninguém. Con compañeros que nadie se quede constrangido. Mas nesse dia, quando ele ouvia os irmãos de Goiânia cantar, Pero en ese día, cuando él escuchó a los hermanos de talvez o Goiânia Cavalcante se lembra, que estaba ali também, el hermano Cavalcante se acuerda, ele disse, Goiânia vai incendiar o Brasil. dijo, Goiânia incendiará el Brasil. Ele falou isso, talvez ele não se lembra, Él dijo eso, quizás no se acuerda, mas eu me lembro. pero yo me acuerdo. E também, Y también, uma certa ocasião, quando ele viu os meus en jovens, otra ocasión, cuando él vio mi... que eu chamei numa reunião de jovens e o Jean estava presente, Yo llamé en una reunión de jóvenes y Jean estaba presente. ele disse, ó, daqui vai sair o grupo Y dijo, que vai incendiar o Brasil el grupo que e parte do incendiará el mundo. Brasil y parte del mundo. Oxalá o mundo inteiro. Ojalá todo el mundo. Também falou isso. También dijo eso. É questão de crer, gente. Solamente que Quando em 1984 o irmão William disse para en mim, 84, cuando el hermano me- eu vou passar uma temporada em Goiânia. yo voy Prepara uma casa. Prepárame una casa. Eu criei. Yo creí. 20 anos depois, 20 años después, ele disse, estou chegando. él dijo, estoy llegando. Eu não estava preparado, Yo no estaba preparado. não comprei a casa e nem preparei a casa que ele me disse para que eu preparasse. Nem preparei la casa que me dijo. Ele veio e comprou. Ele vino e me comprou. Mas já há 20 anos, em setembro de 1984, ele me disse Em isso. 1984 ele me havia dito isso. E eu criei, falei, eu sei que vai acontecer um dia. Eu sei que isso passará um dia. E isso, Deus me deu esse privilégio. Deus me deu esse privilégio. Que seja por uma temporada, Quizás uma temporada. mas que se cumpriu, se cumpriu. Então, é coisa de crer. Eu queria ler só mais uma escritura. Não sei se o irmão... Já está? Bem, vamos poner o cântico de nossa irmã Érica e avisar a irmã William. Érica e avisar el hermano William. Eles fizeram uma proposta para a gente, colocar o programa a nível nacional por R$22 mil por mês. Por 22 mil reais por mês. Isso é uma bagatela. Isso é algo muito barato. E é muito bom que a gente faça antes da Igreja Universal fazer. E queremos que essa Porque senão a gente... Então os pastores que se reúnam que se juntem nessas reuniões de pastores e combine isso entre vocês. e se arreglem. Os pastores que fazem reunião de pastores, Os pastores que participam das reuniões. o nosso irmão Jean, o nosso irmão Jana, Oswaldo, o irmão Cavalcante, que também está fazendo reunião. Os que estiverem fazendo, que pensem nisso. Eu sei que a gente tem muita responsabilidade, gente. eu sei que teremos muita responsabilidade. Mas é mais uma. Uma massa. Quando o Dr. Soto falou que era para a gente fazer os programas de televisão, Que é para sermos os programas de gente, eu te garanto que eu não olho segundo a condição do meu bolso, não. Eu sei que Mandou fazer? Respeito a meu bolsillo ou não. Vou consultar as Eu bases. vou consultar. Gente, eu ponho no ar e falo, Senhor, me ajuda. Eu pongo no aire, o Senhor me ajuda. E Ele está me ajudando. E
E ele está me e ajudando a vocês que também estão fazendo. Ele também está me E isso é sem desatender E isso sim, desatender, o que nós já estamos fazendo. porque já Não vamos deixar de maneira nenhuma, eu falei que uma coisa corre paralela à outra. não vamos errar de nenhuma maneira, porque as duas coisas Se nosso irmão William tem dito Se nosso irmão que a grande carpa é importante, a grande carta é importante, então é. então é. E aí é onde tem que haver fé. E é onde há que ter fé. Porque quando é tão interessante quando Deus manda você fazer alguma coisa, É bem interessante quando Deus te manda fazer algo, é igual quando enviou a Moisés. como quando enviou Moisés. Moisés vai e fala a Faraó, Moisés vai e habla ao faraó. deixa o povo ir. Deixa o povo ir. Depois diz, e eu vou endurecer o coração dele para não deixar. E vou endurecer o coração para que não dele. Então muitas vezes quando nós recebemos uma comissão, Então, muitas vezes quando recebemos nós encontramos numa situação exatamente igual ou pior. encontramos uma situação exatamente igual. Mas é questão de pior. crer É questão de crer no que o profeta diz. no que o profeta Então, diz. construir um auditório desse que a gente está construindo, Então, construir um auditório desse que estamos construindo. gente, nenhuma igreja no mundo tentou fazer até hoje. Nenhuma igreja no mundo tentou fazer isso. Mas tem uma palavra falada? Pero há uma palavra falada. Então tem. Então, Tem uma palavra falada para o programa de televisão? a palavra falada para o programa de televisão? Tem. Há. Tem uma palavra falada para a gente trabalhar com Israel? Há palavra falada para trabalhar com Israel? Tem. Há. Então a gente, vamos à obra. Manos à la obra. Em 1981, em uma ocasião, eu quero ver toda a palavra que o profeta fala, quer seja pregando ou quer seja falando pessoalmente. Nesta ocasião, em 1981, o irmão Miguel Bermuda disse: leva o Geraldo para conhecer o irmão William. Aí eu levei o Geraldo, o Geraldo disse: o Brasil está muito atrasado. Aí ele disse: não, acontecerá algo lá no Brasil que vai haver muito progresso. Passará algo no Brasil que terá muito progresso. Gente, é isso que Cavalcante está dizendo, é exatamente assim. Nós temos uma, Exatamente assim. eu vou dizer, a maior bênção que o Brasil já teve, a gente tem agora. Vou dizer, a maior bênção que Toda a América Latina tem, mas a gente tem isso. Pero nosotros tenemos. Mas cá para nós, Pero entre vamos reconhecer que tem gente cochilando. Vamos reconhecer que há gente apostada. Tem ou não tem gente cochilando? Há ou não há gente dormindo? Parece que não acordou ainda. Parece que não despertou todavia. Gente, o que está acontecendo conosco é muito O que grande. está passando com nós outros é bem grande. É simplesmente sem palavras. Sem palavras. É interessante que a gente aproveite esse momento que Deus nos Que deu. aproveitemos esse momento que Deus nos está dando. Vamos lutar. Vamos lutar. Vamos fazer o que nós nos comprometemos agora há pouco. Porque nós estamos comprometidos agora. Bem, então vamos. Deixar uma escritura para eu ler depois, né? O irmão William mandou distribuir essa revista Para distribuir essa revista. com alguns pastores, que tem pouquinha. Os pastores, porque Então eu vou com os pastores que disseram o nome das 12 tribos, um por um. foi com os pastores Cada um que vai dizer disseram um, tem 12 os revistas. nomes das 12 tribos. Aí 12 Naftali, Rubem, Manassés. É porque eu tenho 12 aí. Dandan. Gente, você não sabe mais nome, não? Asher. God. Leva do João Pereira. Depois confiram a reportagem que saiu aí da nossa parceria com a Igreja Universal. Quer ver? Lê. Aqui do mundo já está ali. Lo leu amanhã. Bem, gente, ó, Deus abençoe a todos. Obrigadão pela atenção dispensada. E vamos agora parar de história, né? Nós comentamos aqui algumas histórias, algumas profecias. Agora vamos à realidade. Agora vamos à realidade. Vamos ouvir o cântico com a irmã Érica e após o cântico vamos deixar conosco Vamos deixar com nós a quem a quem Israel está esperando. Israel está esperando.
E o Dá também. E Benjamin. Alzaremos ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, en quien son los cielos y la tierra. No dará tu pie a resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. He aquí, no se adormecerá, ni se dormirá el que guarda a Israel. Jehová es tu guardador, Jehová es tu sombra a tu mano derecha. El sol no te protegerá de día, ni la luna de noche. Jehová te guardará de todo mal. Él guardará tu alma. Jehová guardará tu salida y tu entrada, desde ahora y para siempre. Quiero cantar una linda canción de un hombre que me transformó. Quiero cantar una linda canción de aquel que mi vida cambió. Es mi amigo Jesús, es mi amigo Jesús. Él es Dios, Él es Rey, es amor y verdad. Solo en Él encontré esa paz que busqué. Solo en Él encontré la felicidad. Gente, então vamos estar em boa expectativa. Oxalá vocês recebam o personagem nosso com muita alegria. Eu não sei como é que vocês expressam alegria, mas com vigor. E dessa forma a gente vai estar recebendo o nosso irmão William aqui também. Na última ocasião, que foi lá em Goiânia, que ele disse que ia dar uma saudação. Em Goiânia, que iba a dar um saludo. Na sexta-feira trouxe uma mensagem E el viernes trajo uma mensagem. com mais cara de vigília do que de saudação. Parecendo mais vigília que um saludo. Mas se hoje ele Pero se hoje ele trouxer aqui o que Deus colocou no coração dele, o que Deus é a força do seu coração. mas quando disser que Deus os abençoe, gente, Quando ele diz que Deus les bendiga, isso é assim mesmo, para receber com alegria. sim mesmo. Então vamos deixar o nosso irmão Miguel conosco, Vamos deixar a gente na dieta e então ele apresenta e ele apresenta o nosso irmão William. nosso irmão William. Que Deus abençoe a todos. Deus les bendiga a E todos. muito obrigado. Muito obrigado.